Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! Nós vamos viajar literalmente o mundo a partir de agora, né, Kilson? Exatamente, o mapa mundi em nossas mãos. Nós vamos hoje um podcast muito especial, né? A gente vai contar um pouco a história de um cara que já viajou 2 vezes o mundo inteiro e vai viajar a terceira. Olha que loucura. Mas a gente vai entender um pouco mais dessa história já, mas você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual, você encontra Heron com exclusividade Noroeste, Piauí, Maranhão Aí e quer dizer que eu Tocantins. encontro essas camisas sociais também, né? Também lá, também lá. Heron. Você é danadinho. Cara, se inscreva no canal agora. Passamos dos 100 mil inscritos, graças a Deus. Rumo a 1 milhão de inscritos. Então é muito importante que você se inscreva, dê um like, ativa o sininho. É muito importante para o YouTube entender. Nós estamos em todas as plataformas de vídeo, áudio, em todas as redes sociais, né? Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook. Que mais? Deezer áudio. Essas são as plataformas de áudio. Mas você pode ir lá, é só clicar em IELCast, você vai saber já aonde você vai encontrar a gente, tá legal? Bom, agradecer também a todos os patrocinadores que aparecem aqui atrás. São eles que nos ajudam a manter esse projeto. Lembrando que o IELCast é feito na Estação I, que é o maior ecossistema digital do Brasil, é do Piauí para o mundo, a gente fica muito orgulhoso disso. São 6 estúdios aqui hoje. Se você quiser fazer seu podcast, né, Kilson? Vem pra cá. Corre pra cá, que dá tudo certo. Corre pra cá que dá tudo certo. Dê essa moral. Kilson, qual é o teu sonho de viajar? Tu quer viajar pra onde? Bom, Europa. Europa? Conhecer toda a Europa. Mas um país específico? Bom, Portugal, ficar ali em Porto. Boa. Comer um bacalhau, tomar um vinho. Comer um pastel de Belém. Um pastel de Belém. Bom, lá no Pão de Açúcar tem panela também, viu? E trabalhar na Mel Sudoeste. Boa. Você vai deixar a gente, cara? Não sei. Ó, se o Will tá remoto assistindo, você pode participar de onde você quiser também. Olha, é o seguinte, hoje o nosso bate-papo, ele tem 47 anos de idade, formado em Relações Públicas e pós-graduação em Gestão Empresarial, trabalhou por muitos anos na indústria farmacêutica, nada a ver com essa parada de... Não deixa de ser um lifestyle de alguma outra forma, né? Ele é natural de Recife, mas tem uma relação íntima com o Piauí. E ele tomou uma decisão muito maluca, mas muito legal, de largar tudo. Antes ele tinha um flat, tinha carro, tinha móveis em casa. Hoje, uma vida. Tudo cabe numa mochila. Uma salva de palmas para Jairo Lins. Alô, Jairo Lins! Seja bem-vindo. Uma honra estar aqui de volta no Piauí, meu estado, né? Teresina, minha cidade do coração, né? Adotada por mim aí como minha segunda cidade. Não só pelo meu filho que mora aqui, mas pelo período que eu vivi aqui. E amo essa cidade, mas pessoas daqui. E para mim é uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês. A honra é toda nossa. Eu acho que você falou que é a única coisa que cabe na mochila. Eu acho que o que tem na sua cabeça não cabe em lugar nenhum. Nossa, muita coisa, muita história para contar, né? Eu digo assim, de experiências, conhecimento. Quem viaja muito, quem gosta de viajar, observa cada detalhe, né? As culturas se misturam. É um negócio incrível. Quem um dia tiver a oportunidade de viajar para lugares longínquos, assim, inimagináveis, é uma experiência única. Eu queria primeiro entender quem é o Jairo Lins, cara. Você é filho de quem? É irmão de quem? Bem, como você bem já falou aí do geral, né? Eu vou resumir o seguinte, né? Eu vivi minha vida toda, trabalhei minha vida toda, como você falou, na indústria farmacêutica, né? Durante 25 anos. Sempre morei no Recife, mas a ligação que eu tinha no meu trabalho na indústria farmacêutica com o que eu estou fazendo hoje, com o que eu fiz agora na viagem, é que eu nunca parei para trabalhar, por exemplo, no escritório. Minha vida sempre foi viajando a trabalho, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito de não estar parado, né? Era pelo Brasil, né? Fazia as viagens turísticas, como um turista padrão, mas sempre viajei muito na minha vida toda profissional, trabalhando o Brasil todo, Norte e Nordeste, e essa seria a ligação mais próxima que eu tinha na minha vida profissional, né? Na indústria farmacêutica, com as viagens, né? Mas é isso, vivi minha vida toda aqui no Nordeste, Recife, aqui em Teresina, morei durante uns 7 anos, né? Seu pai fazia o quê? Meu pai meu pai hoje é falecido, minha mãe está aqui comigo em Teresina passeando comigo. Os dois eram da Rede Ferroviária Federal, né? Meu pai era engenheiro da Rede Ferroviária. Nada a ver com viagem. Nada a ver com viagem também, são aposentados da Rede Ferroviária. Teus irmãos também?
Também, meus dois irmãos, dois dos meus irmãos também eram, né, ferroviários, minha irmã é fisioterapeuta, e eu, relações públicas, trabalhando na indústria. Porque assim, Então, é um negócio meio louco, meio disruptivo, assim, porque você absolutamente não tem nenhuma influência mais Nenhuma. perto, mais próximo de alguém falar assim, cara, eu vou fazer essa mesma parada que meu pai fez, vou viajar o mundo, ou um avô fez, ou zero. zero. Apesar que foi ele que plantou a semente, né? O papai, quando ele me mandou para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e foi lá que começou esse meu sonho, porque você vai para os Estados Unidos, é como você falou, a vida tem que ser de percepções, né? Então, quando eu morei nos Estados Unidos para fazer um intercâmbio lá, eu tinha amigos de todos os lugares do mundo. E eu começava a escutar. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada disso, né? 94. Você foi Tava com quantos começando. anos? Eu fui com 17 anos para 18, né? Fiz 18 anos lá. E aí lá, conversando com esses amigos na escola, cada um contava, fazia suas narrativas sobre o que tem no seu país, como é que é a cultura, tal. E eu escutava falar, um dia eu quero conhecer teu país. Um dia eu vou te visitar no teu país. E você imagina falar isso para um cara na antiga Tchecoslováquia, né, que agora é República Tcheca com Eslováquia, né? Sim. Mas naquele tempo era Tchecoslováquia, e é um dos países hoje que eu mais amo, é a República Tcheca. Né, uma chilena, né, um alemão. Então, eu fui fazendo amizades lá nesse ano com várias pessoas de várias partes do mundo. Tu já falava inglês antes? Eu fui ali para aprender, mas assim, já falava o inglês das ruas, né? O básico, O né? básico, o inglês musical, né, que a gente aprende cantando lá o Embromation, né? Ali então foi a viradinha de chave de dizer assim, Foi, cara, ali foi que quando massa eu isso aqui. voltei do meu intercâmbio, eu falei, se tornou um sonho, se tornou uma questão de sonho, um dia eu poder visitar essas pessoas e conhecer essas culturas que eles, né, falaram para mim. Ali foi que começou meu sonho, né? Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com 18 anos, né, já para juntar a grana para fazer uma viagem. Esse desse sonho, em tipo. nenhum momento ele foi morrendo durante esse tempo, esses 25 anos? Ele, assim, quando eu voltei para o Brasil, assim, como eu sou muito 220, muito família, o que acontece é que eu terminei conhecendo, né, a mãe do meu filho, a família dela daqui de Teresina é maravilhosa, né, minha família é muito maravilhosa também, e era uma família muito de festa, de farra, né, e então, assim, eu sempre fui muito família, e quando eu casei... Final de semana um na casa do outro isso, e assim vai. Isso, então quando eu casei, tive meu filho, eu pensei, não, então o sonho vai ficar para depois, né? Adormecido. Né? Adormecido, mas assim, agora vai ficar para aposentadoria, mas que eu vou realizar, eu vou. Esse sonho, ele ficou adormecido por quanto tempo exatamente? Quando é que ele deu novamente uma... Quando eu me divorciei da mãe do meu filho, que eu voltei para trabalhar em Recife, eu comecei a pensar, mas como o Gabriel estava muito novinho, né, 3 anos de idade, eu não conseguia imaginar ficar 1 ano ou 2 anos longe dele. E aí eu deixei, realmente, continuei deixando para uma aposentadoria, né? Tive que trabalhar, claro, para, né, pagar toda... Mas nesse time, tu ia fazendo algum tipo de planejamento? Eu comecei a fazer viagens para alguns lugares que faziam parte daquele sonho. Então, cheguei a ir para a Europa, cheguei a fazer, né, algumas viagens aqui para os Estados Unidos, Chile, mas... Padrão. Padrão, né? Como turista padrão, né? E aí, só depois do meu segundo casamento, com o Gabriel já com 13 anos de idade, durante a pandemia, né? Eu fui obrigado pela empresa a tirar férias. Né? Obrigado, né? Porque a gente tinha que tirar férias. E aí estava no meio da pandemia ali. Tinha parado um pouquinho o lockdown. E eu falei para a mãe dele, ó, posso pegar o Gabriel aí em Teresina e ir ali, Lençóis Maranhenses, tal, ficar no hotel, acho que não tem tanto perigo, não está tendo muito movimento. Ela permitiu, porque ele estava em homeschool, né? Estava estudando pela então dava para estudar e tá de boa. Então eu estava de férias, peguei ele aqui em Teresina, alugamos um carro, aí fomos para Lençóis Maranhenses, fizemos o roteiro aqui das rotas das emoções, né? Que é Lençóis Maranhenses, o Delta do Parnaíba e Jericoacoara. E numa duna de Jericoacoara, conversando com ele, tinha uns americanos sentados assim do lado da gente. Eu falei, ó, filho, tá vendo aí, ó? Americanos conhecendo o mundo e tal. Você sabe que o sonho do papai é um dia fazer uma viagem de volta ao mundo. E comecei a conversar com ele naquela duna, olhando o pôr do sol ali em Jeri, que eu acho que a duna nem existe mais hoje, né? Não. E aí, eu conversando com ele, eu tinha perdido o irmão há pouco para Covid, com 59 anos, e um cunhado para um câncer de colo e reto com 49 anos. Olha aí. Meu filho olhou para mim e falou assim, pai, mas por que tu vai esperar? Eu falei para ele que esperar entregar ele para o mundo para poder viajar. Completar 18 anos. Exatamente, né? Ter uma vida e tal, deixar de ter até a obrigação também financeira, porque ia exigir de mim uma certa grana, né, para fazer uma viagem dessa. E aí ele falou para mim, pai, tu não consegue fazer não uma viagem de 1 ano, porque, vê, tio Maurílio morreu com 59, tio Gileno com 49, não é que você vai morrer, mas sei lá, eu senti que ele ia ficar frustrado se acontecesse alguma coisa comigo e eu não realizasse o sonho, e tinha falado que só podia fazer depois que eu entregasse ele pro mundo. Eu olhei pra cara do moleque e falei, tu tá falando sério, pirraia? Ele disse, tô, pai, tu consegue não passar 1 ano viajando?
Aí na hora eu me emocionei, dei um abraço nele, falei assim, cara, eu não tinha pensado não, mas vou começar a pensar. E 220 que sou... Já no queria voltar para resolver. No final da viagem eu já cheguei em Recife, já comecei a traçar todo o objetivo. Isso era maio, né? Quando foi mais ou menos ali meio de junho. Meu Foi chefe... rápido pra caralho. Já estava com uma coisa bem planejada. Meu chefe me liga e fala, Jairão, estou precisando fazer a tua avaliação de desempenho, o teu plano de carreira da empresa. Disse, pode, vamos, lascou, né? Porque eu já tinha em mente que eu queria sair da empresa. E ele chegou para mim, a primeira pergunta que ele fez, onde é que você se vê na empresa daqui a 2 anos? E essa viagem eu estava programando para março do ano que vem. A gente estava no meio da pandemia, né? Quando ele perguntou, eu não ia permitir que o chefe investisse um dinheiro em mim, né? Que poderia investir em outro colega, né? E eu falei para ele, chefe, em 2 anos eu quero estar voltando de uma viagem de volta ao mundo. Como assim, rapaz? Eu expliquei para ele. E, enfim, em agosto eu consegui, né? Porque eu só podia fazer a viagem se eu fosse demitido, né? E eu pedi para ele me demitir. E ele disse, conseguiu ser demitido. eu tive que fazer uma... Imagina, uma manobra. Se você pegar no meu Instagram, tem um videozinho lá que eu tô aqui. Eu comecei a viajar, na verdade. A gente não podia viajar pela empresa. A empresa não permitia, a gente tinha que ficar de home office. E eu comecei a vim trazer Gabriel. Gabriel passou 3 meses comigo lá em Recife. E eu trouxe Gabriel para cá. Em vez de voltar, eu fiquei por aqui pela região. Eu falei, eu vou ficar lá na região do meu filho. Eu não menti. Ele disse, não, tudo bem. Sendo que aí eu fui para o Alté do Chão. Tava num hotel lá no hostel com a internet muito boa, fazendo minhas reuniões. Aí teve uma hora que eu vi, assim, o banheiro do hostel, ele ficava na parte de fora, assim, passava os macaquinhos e tal, não sei o quê. Aí eu fiz um vídeo lá na hora, assim, eu, né, mostrando, sentado lá na privada, mostrando o banheiro lá e tal. Aí a empresa viu. Parece que foi por isso, assim, eu tenho que fazer alguma... Desculpa o Pode termo, falar, alguma pô. merda para ser demitido, né? E terminei Aí- literalmente sendo demitido depois desse vídeo, eu mostrando lá o... Literalmente você fez uma merda e a empresa... Você falou por 3 vezes no Eu acho que foi isso, não posso confiar. Você falou em 3 vezes no turista padrão, né? Que o turista padrão é bem básico, sabe assim? Sim. Ó, é o cara que trabalha o ano inteiro, junta a grana o ano inteiro pra gastar em uma semana a grana. Hotel ele quer ir caro, passagem ele quer ir, se puder, pegar uma passagem boa e tal. Viver todas as experiências. Sem perrengues. Sem perrengues, em 7 dias, ele gastar o que juntou o ano inteiro. É bem isso? É verdade, é verdade. Esse é o turista padrão, né? E assim, não tem nenhum problema, tá? Assim, É a massa. é muito bom você realizar um sonho de conhecer um lugar nesse perfil. Eu fiz várias vezes isso antes da viagem, né? Eu sempre falo, não é que todo mundo tenha que viajar hoje no perfil que eu viajo. É que você consegue. Você falou de juntar dinheiro de um ano para viajar, né, durante 7 dias. Eu peguei uma grana da rescisão do FGTS. Pois é, como é o primeiro passo da viagem e tal. Aí você estava falando, né, agora Eu fiz todo... Assim, se eu for demitido, quanto é que eu vou pegar? Eu sou muito organizado com dinheiro, né? Então, assim, eu vou pegar X. Então, com esse X, quanto tempo eu posso viajar? Tu pode falar valores? Posso sim. Eu tive que salvar a pensão do Gabriel, né? Eu salvei a pensão do Gabriel por 2 anos, porque 1 ano e meio para viajar. E 6 meses para voltar e conseguir um emprego, né? Para não ficar sem pagar a pensão do meu filho e ir preso. Então, assim, a pensão do Gabriel eu deixei salva por 2 anos, né? E aí eu me organizei e vi que aquele dinheiro, fazendo uma média de $60 por dia, em média, eu conseguia viajar por 1 ano e meio. Então dá 60 dias. 6 vezes 5 é R$300 por dia, né? Essa é a média. Essa é a média que você... Quando eu fiz, né, primeira lá vez. atrás, a primeira vez, porque assim, depois da pandemia, passagem aérea subiu 120%. Dobrou mesmo. Né? Então assim, tá um absurdo. Então tudo subiu muito. Eu terminei realizando minha volta ao mundo em $75 por dia, a média. Saiu de 60 para 75, né? Deu uma subida por conta disso, né? As passagens, principalmente nesses últimos trechos agora, subiu bastante. Mas eu fiz essa programação, né? Tu vendeu... O que é que tu tinha na época? Para essa viagem, eu não vendi absolutamente nada para a viagem. Só né? foi com o dinheiro da rescisão? Fui com o dinheiro da rescisão, do FGTS e da previdência privada. Tu tirou também? Eu tirei que era uma laminha que, como eu mudei muito de empresa, troquei de empresa, eu não tinha aquela coisa, né, muito dinheiro. Então eu tinha previdência privada, FGTS, eu tinha uma laminha que eu tinha investido nesse flat, né? E a rescisão. A gente está falando aqui de aproximadamente R$150 mil para fazer
A primeira volta ao mundo. A primeira volta ao mundo, né? E aí fiz 1 ano e 6 meses com essa Começou grana. por onde? Vamos lá. Qual foi o primeiro? Vou Primeira começar. viagem. Aí foi o interessante, porque numa viagem como essa, você não pode fazer a coisa muito a longo prazo, principalmente por questão de passagem aérea, tu tem que ir fazendo de uma forma inteligente para você ir comprando as passagens aéreas, as passagens de uma forma geral, né? Os transportes, da forma mais inteligente e mais barata possível. Então, minha primeira passagem, eu consegui uma passagem da Azul, saindo de Campinas para Portugal, por R$1.000, uma promoção, R$990. Pô, brincadeira. E aí disse, Um vou achado. começar por aqui. Essa promoção que eu tô à procura. É verdade. E aí vai a primeira dica, né? Hoje eu vivo dando dicas no Instagram, né? Então, assim, primeira dica. Já segue, tá no primeiro link da descrição, tá? Então, hoje o Instagram, você quer fazer uma viagem do Brasil no Skyscanner, você coloca lá no Skyscanner, do Brasil, da tua cidade, vai Recife, aí você pode colocar qualquer lugar do mundo. Ele vai te dizer É o melhor? É o melhor? O Skyscanner e o Google Flights, né? Eu uso os muito o dois. Google Flights. Mas o Skyscanner, para mim, eu uso com mais frequência. E eu sempre coloco lá, da cidade que eu quero, e tem a opção lá para o mundo todo. Hoje, antigamente era qualquer lugar do mundo, hoje é o mundo todo. E você consegue ver quais são os países ali, os lugares que você consegue a passagem mais barata. Então, eu fazia muito isso. Para ir para o próximo país, eu escolhia dessa forma. E aí tinha também, de Portugal, eu fiz caminho de Santiago até a Espanha. Aí peguei ônibus até a França. O que eu podia usar de ônibus, de trem, de coisa mais barata que avião, eu fui usando. De 0 a 100, quanto tu usou de avião na primeira e quanto usou de outros transportes? Eu tenho esses dados, mas eu posso dizer que, tipo, avião termina, né, de uma forma geral, principalmente troca de continente, 50%. Meio a meio. Meio a meio. 50% de avião e 50% com outros transportes. Ainda eu tenho uma curiosidade desse início aí, porque assim, foi no meio da pandemia. Foi no meio da pandemia. Então, assim. Antes da Omicron, depois da vacina, as primeiras Covid, pessoas né? tomando a vacina, né? O fim do lockdown Tinha acabado o lockdown. e antes da Omicron. Omicron, eu tava já na viagem. Sabe por quê, ó? Muitos países exigem a questão não só da vacina, mas não exigem. A vacina, alguns ainda exigem. Ou não exigem. Mas visto. Alguns países, né? E de repente você precisa fazer um visto para entrar num país e você está em outro país e ele precisa de dados do Brasil, alguma coisa nessa situação. Como é que tu fez esse planejamento? O passaporte brasileiro, ele é um passaporte muito bem-vindo no mundo. A gente não tem tanta necessidade de fazer visto com antecipação para muitos deles. A gente chama de Visa on Arrival, né? Visto na chegada, na maioria dos países que a gente vai. Né? Então, você pega os Estados Unidos, Canadá, se você já tem visto americano, não precisa, né? Tem que fazer tem que ir no site lá, tal, fazer só um outro documento, mas não é o visto. México agora passou um tempo exigindo, nem sei se voltou a não exigir. A Austrália eu precisei. Nova Zelândia faz com antecedência também. Mas, assim, a maioria dos países que eu visitei, visto na chegada ou faz pela internet mesmo, online, com 3 dias antes ou uma semana antes já sai. Agora, eu sempre brinco assim, que na minha viagem, o primeiro gasto, avião, segundo gasto, teste de Covid, Tinha que ter. E era caro pra caramba. que era muito caro, em alguns países era Me muito lembro caro. que nos Estados Unidos ele começou com, acho que $10. Da última vez que eu fiz lá, tava $150. Eu cheguei a pagar R$800, tipo $150, $120 em Eu cheguei teste a pagar de Covid pelo 150. mundo. Chegou E aí, a se vacinar? sim, eu tive algum país? Eu tive que tomar a terceira, porque quando chegou a Omicron, a gente teve que tomar a terceira dose, né? E aí eu tive que fazer uma dose da vacina na Tailândia. Na Mas Tailândia? o hospital público foi muito bem recebido. Saí com certificado para poder entrar no Vietnã, que o Vietnã exigia, o Vietnã abriu. Eu fui um dos primeiros turistas depois de 2 anos do Vietnã fechado. Tanto é que eu andava nas ruas do Vietnã, eu parecia uma estrela, porque todo mundo querendo bater foto comigo, porque eles não tinham o olho puxado, eles paravam para bater Certo, foto. foi né? um dos primeiros. Um dos primeiros a entrar. Eu não sei se eu fui o primeiro brasileiro. Eu queria até, na época, eu queria ver se eu tinha sido o primeiro brasileiro, porque abriu o país dia 15 de março, dia 16, eu estava no país. Eu tentei entrar pelo sul dia 15, aí estava fechado, né, a fronteira do sul, tive que pegar um voo, voltar para a capital do Camboja, eu estava no Camboja, e entrei voando, né, até Ho Chi Minh, que era a antiga Saigon, né? E aí eu fui um dos primeiros turistas, talvez o primeiro brasileiro a pisar no Vietnã, quando o país reabriu para... Então lá eu tive que tomar a vacina na Tailândia, Então, tu tomou a terceira dose lá, né? Tomei a terceira dose lá. Jara, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você saiu do Brasil, né, que se despediu do teu filho, que deve ter sido uma cena bem, bem forte, né? Na primeira viagem. Quando você colocou os pés em Portugal, o que passou pela tua cabeça ali? No dia da demissão, posso voltar um pouquinho? Pode. O dia da demissão, que foi esse dia que eu estava lá em Alter do Chão, que meu chefe ligou e falou assim,
uma reunião amanhã com você de manhã, 8 da manhã. Aí eu, tá bom. Aí achei que fosse uma reunião padrão, né? E quando eu entrei, ele estava lá todo de terno, todo... E falou, quem é que vai participar? Cadê os meninos, né? Minha equipe. Não, são eu, você. Eu não lembro da menina do RH que entrou. Quando eu vi que era a menina do RH, eu falei assim, pronto, é o dia. E aí, nesse dia, foi de manhã, 8 da manhã, eu passei o dia em blackout, assim, tenso. O que é que eu tô fazendo? Demorei 15 anos para ser gerente. Hoje eu sou gerente de contas-chaves Norte-Nordeste de uma multinacional japonesa. Tenho um filho de 13 anos e tô jogando tudo isso Pro alto. para dar uma volta ao mundo. Eu nunca tinha achado na vida que eu era um porra louca, como a turma falava, né? Mas nesse dia eu comecei a pensar que sim. E eu passei esse dia em blackout. Eu não falei com ninguém até os primeiros telefonemas, né? Que a turma vai sabendo no trabalho e tal. Mas até 3 da tarde eu fiquei em crise existencial, assim. Eu não sabia o que pensar. Que Deu uma merda. pane, uma pane. Que eu tô Chegou a deu pensar pane. assim, tipo... Chorava, gritava de tô livre. Era uma sensação de liberdade. De E saber tô que fudido. e ao mesmo tempo de o que é que eu tô fazendo, velho? Eu tenho um filho de 13 anos. Preciso completar essa... Cara, é muita coragem. Viu? Foi muito louco, assim. Então, quando eu cheguei em Portugal... Despedida, você não falou. Aí eu tive uma despedida num barzinho que eu gosto muito lá em Recife. Mas eu vim me despedir do Gabriel aqui, nessa praia que eu tô indo amanhã com ele, Barra Grande, que eu me apaixonei por essa praia. Talvez tenha sido um dos motivos, Quem né? não se apaixona? Fui eu, ele, meu amigo Tiago, né? Tiago, que agradeço a ele por estar aqui com vocês hoje, Ah, né? a gente agradece. E aí, passamos esse final de semana juntos, né? Eu, ele e o Tiago. E foi muito louco, assim, porque a despedida dele aqui, voltei pro Recife, tive a despedida lá no Recife e comecei a viajar Mas pelo Brasil. ele te na despedida ainda. Volto a dizer, na primeira volta ao mundo. Quando você foi se despedir do seu filho, ele disse o quê? Ele começou a pensar assim, onde é que ele ia me encontrar, né? Que a ideia dele é assim, pai, vamos ver se a gente se encontra, né? Antes de você voltar, ele tinha... Mas eu falei pra ele, não, se a gente não se encontrar, não se preocupa, porque eu quero fazer uma viagem com você. Eu tinha uma bucket list, né? E eu cumpri todas. Listas pra você fazer, coisas pra você fazer antes de morrer. E eu cumpri todas. E uma delas era fazer um mochilão com meu filho. E eu fiz pela África com ele, né? A gente fez uma viagem linda pela África. África do Sul, Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, Ilhas Maurício, que tem até uma ilha com o nome de Gabriel, que no aniversário dele, eu levei ele para essa ilha, Ilha Gabriel. Foi o presente dele. Então, por aí você tira, né? Então, assim, o meu filho, mesmo à distância, a gente morando em cidades diferentes, a gente sempre teve uma amizade muito boa. Botou o pé em Portugal, e aí? Aí, botei o pé em Portugal e começava a cair a ficha, né? Começava a cair a ficha. Não sou mais padrão. E aí eu escolhi como primeira experiência da minha bucket list fazer o Caminho de Santiago. E é uma coisa assim, louca. Eu aconselho todo mundo, porque assim, as pessoas, às vezes as pessoas acham que não tem problemas, né, que tá tudo bem, que não precisa de um psicólogo, que não precisa de conversar, de terapia. Então assim, se você é um desses, pelo menos faz um Caminho de Santiago. Se você acha que precisa, ótimo. Se não acha que não precisa, faz Como um caminho. Explica O aí. Caminho de Santiago, você caminha durante... eu fiz o trecho de Porto, da cidade do Porto, até a cidade de Santiago, na Espanha. Você caminha uma quantidade de quilômetros por dia, né? Eu fazia uma média de 20 a 25 quilômetros por dia. Eu caminhei 300 quilômetros durante 10, 12 dias. Eu torci o pé, levei uma queda e terminei passando um dia de molho. Mas eu era conhecido como Wolverine, me recuperava rápido das lesões, né? E aí, na verdade, é uma peregrinação, né? É uma coisa muito ligada à Igreja Católica, onde as pessoas escolhem um ponto de início até a Catedral, né, de Santiago. E esse Caminho de Santiago, ele é bem famoso, como você pode escolher vários. Tem vários caminhos. O mais famoso e o mais longo que tem, se eu não me engano, ele começa na França, né? Você passa 45 dias caminhando, são mais de 800 quilômetros. E aí você pode fazer caminhando, pode fazer de bicicleta também. Então, se você colocar na internet hoje, no Google, Caminho de Santiago, você pode escolher vários trajetos. E esse que eu escolhi, que foi o caminho do Porto, né? Caminho de Santiago da costa, que começa no Porto, vai magiando ali o Oceano Atlântico por Portugal, entra na Espanha, paisagens lindas, assim, é um momento de reflexão, sabe, de você conhece muita gente, eu tenho grandes amigos hoje, tenho uma grande amiga da República Tcheca que eu fiz caminhando, né, no Caminho de Santiago, então é uma experiência, sabe, assim, espiritual, um momento teu, foi ali que eu comecei. De autoconhecimento? De autoconhecimento, foi ali. Mas muita pobreza no caminho? Não, pelo contrário, muita paz, né, muita cidadezinha, que tudo bem que para lá, para Portugal, pode ser até uma cidade pobre, mas
pra gente não tem nada na rua, não tem nada assim. É tudo muito limpo, tudo muito, muito bonito, muito As organizado. dormidas. A gente dorme em albergues públicos, que são estruturas feitas para os peregrinos, mas você também tem albergues privados, hotéis. Hostels. Você pode ficar, se você não quer ficar em albergue, porque albergue ele te dá um lençolzinho lá básico, para você cobrir lá uma caminha básica e pronto, entendeu? E às vezes é bem frio, né? Então você também tem que ter. A gente sempre, quando faz o Caminho de Santiago, além da mochila, que a gente tenta reduzir um pouco ali para no máximo 9, 10 quilos, a gente tem também a nossa... aquela sacola de dormir, né? Que aquece um pouco mais. É bom tá... Se eu fiz outubro, então outubro já começa a estar bastante frio lá. E aí eu senti um pouquinho de frio. Quando terminou, então, primeiro, aí a ficha caiu. A ficha caiu. Quando eu cheguei no final do Caminho de Santiago, aí foi tipo assim, pronto, é o pontapé para a liberdade. Aí eu comecei a traçar. O segundo sonho da bucket list foi a Aurora Boreal, na Noruega. Tu foi, velho. Tanto que assim, hoje, meus 2 telefones têm a minha foto da Aurora Boreal, né? Caraca, que foto massa. E assim, é uma Eu vou coisa... pegar esse print aí pra colocar pra vocês Eu em acho casa. que eu mandei a foto, Mandou, essa né? foto pra vocês, E aí, assim, um fato até triste que aconteceu, porque eu tô levando um grupo pra fazer a Aurora Boreal comigo agora em novembro. Em outubro pra novembro. E o fato triste é que o André, que é um brasileiro que morou na Noruega há 17 anos, e eu me arrepio de falar dele, porque assim, uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci na vida, faleceu semana passada. Quando eu cheguei no Brasil, dia 15, aniversário da minha mãe, no dia 16, fiquei sabendo do falecimento do André. E ele é nosso guia na Aurora Boreal. O sócio dele vai seguir com o sonho dele, né? Claro que a gente não vai ter mais um André, isso a gente perde muito, mas a gente vai continuar lá, indo lá para Senja, né? Que é uma cidade da Noruega, mas foi uma experiência também. Como é essa Maravilhosa. experiência da Aurora Boreal, cara? Ele te coloca numa van. E assim, Sai da onde? Ele pega você no hotel, né, da cidade de Senja, né? A gente fica hospedado na cidade de Finnes. Eu nunca sei falar, Finnsnes. Eu nunca acerto o nome. Mas aí ele pega a gente no hotel, né? E leva a gente numa van para fazer a caçada. Porque diferente de alguns passeios, por exemplo, na cidade de Tromsø, na Noruega, onde você entra num ônibus com 40 pessoas, o ônibus para e a gente fica esperando. Com o André, a gente entrava na van e ele saía com os medidores lá, com os equipamentos que ele tinha, procurando, era realmente uma caçada. E aí, quando tinha um sinal, uma intensidade maior, ele dava a ré no carro, ia para um outro lugar. Então, assim, eu contratei ele por 3 noites, a gente ficou muito amigo, ele fez mais 2 noites comigo na época. Das 5 noites, só na primeira eu não vi a aurora. Nas outras 4, eu vi a aurora. E é um espetáculo, assim. É coisa de maluco. É quando você vê, você se emociona, chora, parece que é mentira aquilo ali, né? É meio que você tá no espaço, assim. É uma coisa louca, assim, lá a gente via muito na tonalidade verde, né? E assim, as pessoas que moram lá olham para aquilo ali e acham que é a coisa mais normal do mundo, né? Mas pra gente é um espetáculo de luzes, é uma coisa muito louca, muito, muito bonita. E quanto mais intensa, mais bonita. Bom, Jairo, é uma experiência muito fantástica, mas uma das perguntas que eu fiquei aqui pensando, você tinha uma vida de gestor, ganhava muito bem. Quais eram os tipos de doenças que você tinha, por exemplo? Estresse, vivia muito estressado e trabalhava quantas horas? Até a pandemia, o estresse eu acho normal de todo, né, trabalhador brasileiro, de ter que pegar trânsito, de ter que lidar ali com a pressão. A gente trabalha com vendas, a gente sempre teve, né, a questão do estresse, da pressão. A pandemia, ela deu uma piorada nisso, né? Eu perdi colegas de equipe para depressão, né? Eu comecei a ver que aquilo ali começava a recair sobre mim também. Então, isso pesou muito. É legal a tua pergunta, porque isso pesou muito na minha decisão de fazer naquele momento. Eu estava num momento de vida muito feliz, profissionalmente, mas eu começava a entrar também num momento de vida que o trabalho em si, a responsabilidade do trabalho, naquele modelo de ter que ficar em casa, para um cara que viajou a vida toda, né, trabalhou a vida toda viajando, eu me vi muito estressado, tendo que ficar em casa. Então, era basicamente isso, né? Outras coisas, não. Outras coisas eu sempre tive uma imunidade muito boa. E eu me garanti muito nisso também para fazer essa... Para viajar, né? Porque é interessante, você quando tem uma imunidade baixa, ou como você bem se preocupou, algumas doenças que você aqui no Brasil controla com medicações e tudo, pode ser um custo muito grande você viajar, mesmo fazendo seguro, né? E ter que tratar de uma saúde lá fora, sem ter um plano de saúde, enfim. Lá é muito caro. Já que o senhor falou de saúde, acho que é bom perguntar, nessa primeira volta ao mundo, qual foi o primeiro perrengue de saúde que você passou e onde, cara? Réveillon na Tailândia. Nossa. Eles tinham lá em Phi Phi, né, na ilha de Phi Phi, eles sempre alertaram pra gente não tomar drinks, tomar cerveja, porque a água do drink
podia ser contaminada. Dito e feito, né? A gente passou o dia... Contaminada com... É porque quando tem água contaminada pode ser tudo, né? droga. Não, no caso, bactérias mesmo. Bactéria. A água poderia ser água a torneiral, né? Que a gente chama, né? E ter realmente uma contaminação, porque é uma ilha pequena, muito lotada, e nem sempre eles usam o gelo com água mineral para fazer os drinks, né? Para baratear o custo. Na Tailândia. Atenção, hein? As comidas... Atenção, é o drink da Tailândia, hein? Mais dessa ilha, né? Hoje em dia tá muito mudado, aqui tem né? uns drinks da Tailândia também, viu? Aqui tem uns drinks De vez em quando tailandeses. rola nos drinks. Então, assim, nesse dia, a gente passou o dia só com brasileiros, né? Num barco pirata. E à noite, no Réveillon, não aguentava mais tomar cerveja. Eu sou cervejeiro, né? Então, eu não aguentava mais tomar cerveja. E aí, me ofereceram lá uns drinks, eu terminei tomando. E aí, no outro dia, eu peguei um ferry para a ilha vizinha. E foram 3 dias de diarreia. E eu fazendo de tudo para não ir para o hospital. Por quê? Era época de Covid. Tava tudo... Né, pelo dobro ou triplo de uma... Né, se eu ficasse... Era época de Covid, mas eu tava no ferro. E eu tava com muito medo de ser Covid. E se fosse Covid, o custo ainda podia ser maior, porque o plano de saúde do cartão de crédito que eu tinha contratado naquela época não cobria Covid. Eles passaram a cobrir, 2 meses depois desse episódio. Então eu me vi preocupado de ir, mas chegou no 3º dia eu falei, cara, eu vou. Porque ou eu vou, ou eu posso, né, morrer aqui nesse hotel. E aí eu acordei de manhã melhor, né, comecei a me alimentar um pouco melhor, fui me recuperando, assim. E voltou aquela questão que eu falei do Wolverine, assim, que meio que do 3º dia pro 4º eu tava 90% recuperado. Mas foi no hospital? Cheguei a ir numa clínica, né? Particular, né? Só para tirar pressão, essas coisas, aferir. Foi o primeiro perrengue? Foi o primeiro perrengue e único perrengue de saúde. Na primeira? Basicamente, que eu tive. Voltou a tomar o drink novamente? Não, nunca mais. A gente aprende, né? É possível. Voltei na ilha, inclusive. Voltei na ilha posteriormente com um amigo que não tinha ido ainda. A gente voltou para a ilha de Pipi, né? Pipi Island. E aí tomei somente cerveja. Eu tô com medo de ser pipi, que o cara botou a água, outra coisa. Muita gente fala Fifi, né? Porque é PHI. Mas é um dos destinos mais famosos da Tailândia, mais fantásticos. Eu amo aquela ilha. Só não mais que Koh Tao. Koh Tao é minha queridinha, né? Que é uma ilha também da Tailândia. Vai, o que eu falo? Tá, eu vou continuar aqui, então. Foi 1 ano e meio a primeira. Mais ou menos um ano. Saiu da Europa. Isso, comecei na Europa. Aí saiu e tal. Qual foi... Daí você foi pra onde? Então, eu fiz a Europa, Caminho de Santiago, Espanha, França, aí a Polônia. França, você gostou, a França, como eu já conhecia, né, Paris, eu não gastei muito do meu tempo lá. Eu terminei indo para um lugar que eu não conhecia somente para pegar um voo que estava mais barato de ir lá para Polônia. Só eu que tive essa impressão, porque assim, em Paris, principalmente, nas grandes aglomerações ali, você tá de um lado da calçada, o vento bate do lado de lá, quando chega em você, uma suvaqueira tamanho do mundo. Só eu... Eu não consigo entender até hoje como é que os franceses fazem os melhores perfumes, né? Porque eu não sei o que é que acontece. Sem querer, claro, ser xenofóbico. Não é xenofobia de forma alguma, viu, gente? É realidade. Depois do indiano... sabão de coco lá, depois do indiano... Leite de rosa, né? Depois do indiano... O homem mais fedorento do mundo chama-se francês. Putz. Não me pergunte por quê. Você tá coberto de razão. Eu assino embaixo. Cara, é um negócio assim... Brasileiro é bicho cheiroso. Você falou os homens. E as mulheres? Não, as mulheres francesas não. As mulheres francesas, assim, eu, apesar de não ter tido nenhum contato íntimo com nenhuma francesa, mas ficava, né, hospedado no mesmo hostel e tudo. Acontece somente com os homens. Cara, e é um negócio tão doido, Kilson. De verdade. Não importa a cor. Não importa a cor. Se é negro, se é branco, se francês. é pardo. Importa o francês. O vento bate, eu tô falando sério, o vento bate do lado de lá. Ele da não rua. está mentindo, tá, gente? É verdade. Bom, olha, se você entra aqui no metrô... Eu tô sabendo, é bom não que é verdade? Já vou usando máscara. Vou usando máscara. Cara, só perde pro indiano, tá? O homem. Mas quando tu chegou na Índia, quando tu viu, assim, tu sentiu, o que é? A Índia é um país assim, eu fui pra lá para fazer o Taj Mahal. Eu já sabia das dificuldades. E eu entendo quando as pessoas vão pra Índia e têm experiências maravilhosas. Porque você pode ir pra Índia e ter uma experiência maravilhosa. Mas como? Turista padrão. Você vai ficar em bons hotéis, de rede, né?
com van para te pegar para fazer os passeios, com segurança. Eu sou mochileiro. Eu tava lá em hostel, né, em hotelzinho barato, andando na rua, com um indiano no meu pé durante, eu contei, 45 minutos, me insistindo para fazer um passeio de bike com ele. Eu terminei. É mesmo, cara? Exatamente, assim, são muito insistentes. Uma pobreza que a gente vê caminhando, que a gente não vê quando a gente está numa van, né? Então eu vi muita pobreza, Não comi comida de rua na Índia, porque sabia, já tinha lido, né? Eu não gosto muito de ler muito antes de chegar no país, para não perder a expectativa, não criar a expectativa. Mas a Índia, eu terminei lendo um pouquinho dos cuidados, né? Para não sofrer o que eu sofri na Tailândia. E aí, realmente é aquilo, a pobreza, É a muito falta sujo de... mesmo? É muito sujo. Tem uns vídeos que viralizam de caras fazendo as comidas de ruas lá, de rua, É né? bem engraçado, né? Na Que é Índia, verdade. que o cara tá aqui, aí ele tá de pé descalço. Já viu esses vídeos? Sim. Aí o cara tá fazendo, aí pega com a mão o negócio, põe no pão, bota no Passa seu... no braço. Aí passa no braço. É bem aquilo. É aquilo ali, sem tirar nem pôr. E aqui... E fédido. É muito fedido. Isso, Aí eu tava eu peguei um trem, né, pra ir até o Taj Mahal. E nesse trem eu terminei pegando, por sorte, eu não consegui comprar outra tarifa. Eu comprei a tarifa, tipo um camarotezinho. Eu fui num cabine. vagão, na cabine, com 4 camas assim, e só fui eu nesse dia. Não tive muita sorte. Depois, pela internet, pelo Instagram, as pessoas falavam, meu irmão, se tu tivesse ido da outra forma, tu ia ver o que era perrengue. Não passei esse perrengue. Cultural mesmo? Cultural, Né? porque na plataforma do trem você vê, assim, os ratos, né, sobe, passa por entre as pessoas, eles nem ligam, assim. Então, assim, eu sempre falo que a questão do cheiro que a gente estava falando, não é porque você é pobre que você tem que ser sujo. Né? Aqui no Brasil a gente tem, né, de uma forma geral, o Nepal é um país vizinho, pobre, igual a Índia, com a mesma cultura, religião, culinária da Índia, mas é um país muito limpo. Eu me senti muito bem no Nepal. As pessoas cuidam muito. Sri Lanka, eu aluguei um tuk-tuk no Sri Lanka e saí pelo país de tuk-tuk. E ficava em casas que, nossa, assim, casa de pessoas pobres, e era tudo muito limpo, tudo muito organizado. Muito cheiroso. Comi na rua no Sri Lanka, comi na rua no Nepal, tudo muito limpo. A Índia hoje é o país mais populoso do mundo, passou a China, 1,4 né, bilhões de habitantes. Então, é um país que realmente a miséria, né, a sujeira, a falta de higiene é muito gritante. E o que chama muita atenção é que, eu não vou dizer que é parecido com o Brasil em alguns aspectos, mas em outros sim. Poucos têm quase tudo Isso. e a maioria tem quase nada. Isso, a diferença também, né, de poder aquisitivo lá, eu acho que é até mais gritante que o Brasil. Mas, de novo, se você vai para uma comunidade carente aqui no Brasil, né, claro, não estou falando daqueles locais que realmente falta o poder público, mas da são higiene limpos. e tal. A gente limpos. entra qualquer favela que a gente entra, um restaurante de beira de rua, a gente consegue ter uma segurança de comer e tudo. De higiene, De né? higiene, que na Índia esqueça. Né? Na tua cabeça, tu consegue, dessas 2 viagens, né? 2 voltas, tu consegue lembrar, se tu fechar os olhos assim, o paladar de cada país, o que é que se comia? Sim. Alguns países têm uma cultura muito parecida porque termina sendo influenciada, né? Então, Quais os países mais parecidos com o Brasil? Com o Brasil, olha... Porque o Brasil... Eu digo que a culinária brasileira ela é única. Nossa, e assim, as 2 culinárias que eu sou mais apaixonado, isso não é porque eu tô aqui não, viu, gente? Isso é verdade, eu falei isso há pouco tempo. É a piauiense e a paraense. Eu sou apaixonado pela comida daqui e do Pará. Tucupito. Tucupi, o Tacacá. maniçoba, eu adoro aquela comida. E aqui, até falei que daqui Carne eu vou comer de a carne de sol, sol, mas a do seu João. paçoca, né? A forma que vocês fazem o tropeiro, tudo aqui, assim, a comida O arrumadinho. O arrumadinho, né, que é diferente do nosso arrumadinho lá no Pernambuco. Então, assim, e o Brasil, ele, na verdade, é um continente, né? Cada estado é um país. Né? No sotaque, falo muito na isso, né, culinária, né? Então, assim, a comida mineira é um país. Né? A Piauiense comida é outro. outra. Então, Cearense é outro. não existe nada comparado ao Brasil. Claro que se você vai no sul do país, pela influência alemã, talvez a comida Mas Santa Catarina... eu vou mudar então. Existe algo parecido com a cultura nordestina de comida no mundo? Não. A gente sente falta da tapioca, do cuscuz, Não né? tem, né? Da macaxeira, como a gente come aqui. Do arrumadinho, do escondidinho com carne de sol. A carne desfiada. Apesar de a gente encontrar esses itens individualmente, a gente não tem essa comida fácil. Eu falava assim que não vejo a hora
Eu não era aquele cara também desesperado. Eu tenho que voltar pro Brasil para comer uma tapioca. Eu ia procurar um lugar que vendesse tapioca. Eu amo tapioca, amo minha comida, mas eu sou muito de aproveitar. Cara, eu tô na Tailândia, sei lá, 2 meses. Daqui a pouco eu volto pro Brasil. Eu vou comer fried rice, pad thai, né? Que é as comidinhas que a gente come muito lá na Tailândia. O que é, eu queria que tu falasse um pouco desses paladares. O fried rice, a comida tailandesa, ela é muito voltada para o arroz frito, né? E o noodle. Né? O que é o noodle? O noodle é aquele macarrãozinho fininho, né, que a gente aqui conhece como... Como é que a gente chama aquele saquinho lá? Macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo. Instantâneo, né? Aquilo ali é um noodle, sendo que tem um noodle mais fino. Eu lembrei agora, tem um nomezinho. MC Miojo, que a gente chamava, né? Não sei se era marca, enfim, mas Sim. o mais fino o noodle fino, né? O noodle mais grosso. Então, assim, lá ele é basicamente de arroz e ele faz aquele noodle ou arroz frito. Aí, com o que você pedir, pode ser com cubos de frango, pode ser com carne, pode ser com camarão, né, com lula. Então, eles terminam fazendo vários tipos. Aí tem um molhinho, o pad thai, que é a comida mais famosa. Adocicado. O pad thai, que é a comida mais famosa dele, é o noodle, né, que você pode pedir com camarão ou com frango, com um molho à base de tamarindo. Rapaz, é muito bom. Sabe o que é isso aí? Pô, Tu lembra? Ele falou agora, veio... nos outlets em Orlando, tu lembra que tem... Eles fazem, Os né? restaurantes tem tailandês, tem japonês, acho que é chinês, perdão. E tem muito isso. Agora que tu tá falando, eu tô ligando as peças, que é muito adocicado, e você falando né? de restaurante chinês, eu acho que a comida chinesa é a grande influência da Ásia, de uma forma geral. Então, quando a gente quer pensar, assim, você quer saber, você vai num restaurante chinês, é aquele arroz yakimeshi, né? É mais ou menos aquilo ali, é arroz ou o yakisoba. Yakisoba. Aquele macarrão do yakisoba é o A noodle... Letícia adora. É o noodle mais grosso, né? Tem um noodle O mais noodle é o fino. macarrão. O noodle é o macarrão. É o macarrão. Ponto. E normalmente ele é de arroz. Ele não é como o nosso de trigo, né? Não sabia, não. Tem também. Mas o mais famoso lá, eles usam muito arroz. Você pagava... Aí, nessa época, você já estava pagando $75 dia para alimentação. Não, nessa época eu estava, inclusive na Tailândia, porque veja bem, $60 é a média. Na Tailândia, eu vivi com $20, $25 por dia. Como? Para quando eu chegar na Noruega, que é 70, 100, na Austrália, Você Israel, só comia isso, pô? eu vou falar para você aqui, ó, eu gastava 100 baht, que a moeda dele é o baht. 100 baht, hoje dá R$14, certo? Você faz uma alimentação, café da manhã meu é R$14. Um prato desse de pad thai é 100 baht. R$14. R$14. E você vai comer uma pizza, um hambúrguer de noite é 150 a 200 baht. Vamos colocar R$25. Eu não vou perguntar quanto era a cerveja. A cerveja eu vou falar para você aqui, 60 baht. Dá mais ou menos aí uns R$8. R$8. A garrafa de 600. A de 600? Isso. E era boa. Tailândia é muito barato, é muito barato. É um país maravilhoso. Pra você passar um mês lá, você gasta R$4.000. A passagem é que é cara, né? A passagem aérea. É seguro? É muito seguro. Todos os países que eu visitei, os 72 países, tirando o Equador, que hoje é o país mais violento da América do Sul, até passou o Brasil, todos os países que eu visitei, eu não me preocupei com segurança. É incrível. Você não se preocupa com segurança. É muito tranquilo. É muito seguro. Infelizmente, é uma realidade. Você não foi assaltado nenhuma vez? Nenhuma vez. Fui, para não dizer que não perdi nada... Furto. Furto. Assaltado é uma coisa, o furto é outra. Pô, assalto é a mão armada, né? Roubaram minha toalhinha lá de... Que eu Pô, tenho- tá de sacanagem. Eu no, já no virei uma lá- hostel, na Costa Rica, um americano. Atenção, hein, Um pessoal? americano que... Um americano que mora em Nova York, roubou minha toalhinha, né? E só pode ter sido ele, assim... Ah, você não foi atrás, né? Porque ele, né? Só tava eu e ele no Levou no pro quarto. Agora, se ele levou por engano, se ele levou por engano ou não, foi o único incidente que eu tive de furto, de perda, de roubo na minha viagem toda. Kilson, ele já tinha ido na Europa, foi bacana. Show, né? Tailândia gostou. América Central. Aí vamos rodar mais. Quando você chegou, tipo, China, Japão, foi um impacto... Porque o horário é foda, né? Tu sofreu muito com jet lag? Não, porque eu terminava indo aos poucos, né? Eu não cheguei a Eu tenho um pegar... problema. Jair, eu tenho um problema com jet lag. É bem complicado. Quando você tá de boa, assim, não tem hora pra nada, né? Assim, fica mais tranquilo você se adaptar, né? Quando você vai numa excursão, Ah, é foda. aí é ruim, porque você tem que cumprir aquele horário lá, você não tem tempo pra descansar, né? Então, assim... O que o Kilson vê, às vezes quando eu volto de lá, antes, mais novo, o cara chegava meia-noite, 3:30 da manhã, tava trabalhando. Vai 2, 3 Isso dias também, hoje pra entrar. Pra Pra voltar, entrar, hein? pra voltar. Mas assim, eu antes de ir, porque Japão, China, essa segunda parte, eu fiz na segunda volta ao mundo. Por quê? Porque na primeira etapa, tava tudo fechado com Covid. A Omicron voltou.
E aí eu estava em Bali, na Indonésia, quando a Austrália e Nova Zelândia abriram, eu tentei tirar meu visto rápido para esses 2 países, consegui, né? E teve aquele episódio lá que a gente conversou do furto, lá, do furto não, que eu esqueci a minha bolsinha rodando lá, depois a gente vai falar sobre segurança, né? A gente vai falar sobre isso. E aí, de lá, da Nova Zelândia, eu queria ir para o Japão, China, Coreia do Sul. Tava ali, né? Já estava ali, mas aí estava fechado o Japão e a China. Só a Coreia do Sul estava aberta. E o voo era muito caro. Qual era o voo mais barato que tinha? Da Nova Zelândia para a Polinésia Francesa, que era um outro sonho que eu tinha, era de dormir uma noite sobre um bangalô na água. E lá em Bora Bora, na Polinésia Francesa, tem, né, aqueles resorts sob a água lá que Sim. eu terminei realizando agora. Na Maldivas foi meu último sonho. Eu não ia mais realizar. Eu tinha cancelado esse sonho. E aí... E é muito instagramável, né? Isso aí, na volta agora do fim do sabático, eu peguei uma passagem muito barata para as Maldivas, descobri que é possível fazer as Maldivas como mochileiro, coisa que pouquíssima gente sabia. Muita gente que me segue no Instagram hoje ficou de queixo caído, que eu gastei menos de 10 mil reais numa viagem para Maldivas, incluindo 2 noites num bangalô sobre a água. Como é isso aí? E a galera gasta 50, 60, 70 No mil barato. reais no barato. E como é que é isso aí? Tá lá no meu Instagram, quem tiver dúvida, ó. O primeiro destaque do meu Instagram é Maldivas. Se você entrar no meu Instagram, na página tá lá, Maldivas, o destaque, o primeiro. Eu conto Mas tudo saindo lá. isso sem passagem. Isso, sem passagem, né? Sem passagem. Sim. Eu saí da Tailândia pagando 400 reais, desculpa, da Malásia, pagando 400 reais uma passagem para Maldivas. E da Maldivas para o Brasil, eu fui fazendo um pinga-pinga em alguns países e gastei tipo 4.000, 3.800 reais de passagem de volta, parando em vários locais. Nesse esquema de fazer. Da Maldivas para onde? A mais barata era para Abu Dhabi, 600 reais. Abu Dhabi para onde? Era para Viena. Aproveitei e fui lá em Zalek, na Eslovênia, tomar uma cerveja numa praça pública. Eles têm 6 cervejas na praça, no meio da praça da cidade. Aí, Ele como bom cervejeiro, né? Brincadeira, hein? Fui lá conhecer. Dá pra sair de algum lugar sem pagar, assim? 0800? Ir embora? Não, todos os Mochileiro, meus então. passeios, a gente tem uma coisa chamada Free Walking Tour, que é tour gratuito, caminhando. Não é gratuito porque no final você termina dando uma gorjeta para o guia, mas não é obrigado. Então, todos os meus tours que eu fazia em cada cidade que eu chegava, que tinha essa opção, mochileiro só faz isso, né? A gente vai procurar a forma mais barata de ter a experiência que todo mundo tem. Então, eu procurava muito isso. Procurava ver. Tem coisas que são imperdíveis, como a Aurora Boreal, que não tem o que discutir. Era sonho. Pagar para ir. Eu sempre falei, né? Porque assim, que para sonho não tem preço, né? Não tem preço. Não tem que justificar. Se é teu sonho, você tem que lutar para aquilo ali para fazer. Mas você pode realizar seu sonho de uma forma muito mais barata, né? Era esse meu intuito. Era mostrar que você pode fazer, você pode conhecer a Torre Eiffel, né? Só, né, caminhando ali e tal. Você tem a rua, você desce. Não precisa você pagar para subir lá até o topo, né, da Torre Eiffel. Tem outros locais que você pode ver lá de longe, fazer... Enfim, tem várias dicas que você pode dar para as pessoas viajarem de forma barata e realizar os sonhos. Que esse é o teu principal objetivo hoje. Hoje né? no Instagram eu ensino as pessoas a viajar de forma barata, né? Aqui Gastar embaixo, pouco. volta a dizer, tá o primeiro link da descrição, vai lá, dá essa moral, segue o Jair, que é muito E importante. tem muita dica que tá nos stories, tem muita informação que tá nos stories. É claro que agora, né, com a agência de viagens, porque assim, por que a agência, né? Depois disso tudo, né? Porque, como eu falei, tem muita pessoa que tem medo de viajar sozinha, não fala inglês, tem medo realmente. O meu grupo que viaja comigo é muito ali na faixa de 35 mais, né? 35 mais, tem gente que viaja comigo com 70 anos, 50, 60, minha idade, né? Ali E pela tua experiência, você vai conduzindo e vai mostrando, né? Isso. Então, assim, para isso é que eu estou criando a agência, para realizar esse sonho junto comigo, mas também para fazer viagens que a pessoa... Eu estou com uma pessoa agora, né, com um dos seguidores, que está agora na Indonésia, 62 anos de idade, para fazer o mesmo barquinho que eu fiz lá na Ilha de Komodo, que ele viu que só tinha jovem. Eu era o tiozão do... Cara, você acha que eu com 62, sem falar inglês, posso fazer? Eu digo, meu irmão, vai, porque você vai ter história para contar. É aquela coisa, você é um cara respeitador, você vai estar lá cheio de menininha, bonitinha, tal. Você vai chegar lá e vai ficar secando as meninas? Não. Você vai chegar lá e vai ficar sendo inconveniente? Não. Você é um cara respeitoso? Sou. Vai. Não tem problema. O que eu às vezes não gosto muito quando chegava assim gente da minha idade e ficava no meio dos jovens, era aquele cara que tinha uma certa maldade. Abusador mesmo. Abusador mesmo, né? Então assim, a gente tem que ter a cabeça
que nós brasileiros somos muito visuais, né? A gente olha mesmo, a gente seca. Coisa que lá na Europa, a galera, não acontece isso. E a gente tem que aprender a ter essa cabeça mais respeitosa, né? De uma forma geral, assim. Mas o europeu também, em alguns países, ele é muito desrespeitoso Na com Itália. mulher. Porra, De, na de Itália outra, é demais. de outra forma, assim, com tratar, né? A forma de tratar a gente, né? Não nesse aspecto que eu tô falando, sim, mas não de visual, tratar mas, isso. mas de mulher, Concordo, com mulheres também. Na Itália, então, eles têm uns trejeitos muito fortes e meio que Isso. não respeita o Isso. companheiro de quem tá com a esposa. Eu acho que de uma forma geral, a gente não, assim, a gente Eu não- tem que não tô- saber, eu não tô- tem que é, saber eu não- chegar, né? eu não tô Essa- generalizando. A gente tem que chegar no hostel, que a gente é o mais velho, a gente tem que saber chegar. E não são todos, né, Jair? Obviamente não são. Às vezes você dá merda de entrar num lugar onde o cara Isso, é chato isso. pra Egito, dedéu. Tem um né? ali ou Egito. outro, né? Egito, eu tive que pedir para o meu guia do carro do Egito. Eles têm aquela coisa do. Aqui é o fio-fio, né? E Que lá é- é. Lá é, Como é que é? Não. É. lá é o Habib. Para toda mulher que passava, todo turista que passava, Habib? o meu guia chegava a fazer Habib, alguma coisa assim, sabe? Eu falava, cara, você tem filha? Aí ele, tenho. Então, assim, pensa que é tua filha. Eu tô contigo aqui, cara, tu é um cara tão legal, tá sendo tão bacana comigo, mas você faz isso na minha frente, eu fico, Aí é. não dá respeito. É uma turista vindo aqui pro teu país, dar dinheiro, tal, trazer dinheiro, né? E ele? Aí ele, desculpa, é porque sabe, é coisa de homem, então não. Não é coisa de Não é coisa de homem, né? É, não é coisa de Então isso é tanto pra gente quanto para as pessoas também, né, que vão para ter essa experiência. Eu falei pra ele, vai que é tua. Bom, você pensava sempre em viajar, conhecer os lugares e tal e tudo. Como vendedor, nunca pensou, pô, vi essa ideia, empreender. Porque o cara que é vendedor. E ganhar grana na viagem, né? Isso. é. Ele só tava saindo, Porque se né? eu for uma viagem dessa, eu vou comprar algum determinado coisa, eu vou vender em outro Muito boa, país. Isso. E tal. Não, tinha hora que eu tinha que ser até um pouco mais incisivo com alguns seguidores, porque assim, é muito legal, né, as pessoas terem a cabeça voltada para o empreendedorismo, pensar, né, em como aproveitar aquilo ali para ganhar dinheiro, sendo que a definição da minha viagem era um período sabático. A definição de período sabático é quando você para de trabalhar ou de estudar para fazer alguma coisa, alguma experiência. Então não fazia sentido para mim nenhum pensar em ganhar dinheiro, pensar em trabalho. Porque quando eu fazia algo tipo me comprometer com alguém, alguma marca, algum Publi. patrocinador para me patrocinar, para eu ganhar dinheiro com o Instagram, aquilo deixava de ser quem eu era e a experiência não era mais a mesma que eu queria. Eu tinha que honrar com os compromissos, né? Com aquela marca, com aquele patrocinador, enfim. Então, o que eu falei para mim mesmo? Não, eu vou terminar o meu sabático, né? E quando eu terminar, aí eu vou colher os frutos. É como agora, assim. Eu também vejo hoje muito assim, né, na internet, coisas que eu nunca vou fazer. Hoje a gente vê muitas pessoas com o know-how que eu tenho, chamando você para uma live grátis, para na live vender o curso. Eu acho assim, meio sacanagem, sabe? Essa Por quê? Porque ele faz um negócio, vou te falar tudo que eu sei numa live em 3 dias. Cartão de crédito. Quando chega lá, milhas. Quando chega lá, ele não fala nada. Nem, assim, quase nada. Chega no final, ele fala assim, agora quer saber mais? Cara, vou te chamar na live para falar um pouco da minha experiência. E aí, no final, você pode até vender, né, o curso que for. Mas eu vejo que as pessoas chamam muito no apelo de que vai dar coisa de graça. E não é, né? Tudo tem um preço. Então, isso eu não vou fazer. Mas, tipo, agência, consultoria, para você ter realmente a tua viagem. Porque, sabe assim, tem coisas que você não aprende em curso. O que você aprende hoje com milhas de cartão de crédito, com compra de passagem aérea, daqui a 6 meses não vale mais nada. As regras mudam, né? Eu vou dar um título novo hoje. Você é um personal travel. Exato. É isso que estava no meu Instagram. Personal travel, é exatamente isso. Então você trata com a pessoa naquele momento que a pessoa quer viajar. Porque se você ensina ela hoje a fazer aquilo ali, ela vai viajar daqui a 2 anos. Ela não lembra, pô. E outra coisa, não tem mais. Essa regra não vale mais. Não é assim mais que se emite com milhas. Então a coisa muda muito. Todo conhecimento é válido. Vender curso é válido. Não estou desmerecendo isso. É só a forma que as pessoas fazem hoje na internet que eu acho que a pessoa às vezes gasta 5 mil reais num curso desse. Mesmo 5 mil reais tu passa um mês na Tailândia. Quando eu te perguntei se em algum momento teve o sabático, perfeito. O primeiro ano já era sabático? Isso. Já era também? Já era sabático. Ele sempre foi sabático. Quer dizer que nessa viagem inteira, dessas 2 voltas ao mundo, em nenhum momento ganhou dinheiro com nada. Nada. Nem Nada. comprando um negócio. Pra não dizer que não ganhei com nada, teve uma hora que eu tava acabando meu dinheiro na primeira volta ao mundo, né?
E aí eu peguei e pedi Pix para os meus seguidores para me ajudar a terminar. E recebi uma boa grana. Foi mesmo. Porque assim, eles me pagavam, na verdade, era um Gyroflix. Eles acompanhavam. Tinha gente que acordava de manhã e falava assim, cara, eu te assisto todo dia. Briga lá no banheiro de casa porque eu passo 20 minutos te assistindo e a turma batendo na porta para eu sair do banheiro. Outra é a família tomando café da manhã assistindo os stories. Porque, Tu não pensou em partir pro YouTube, não? então, quando eu fui partir pro YouTube, era aquela mesma história, assim. Era muito trabalho. Porque tem edição, tem... Né? Tem todo esse trabalho, assim, que no Instagram era mais fácil. E aí eu ia perder muito da minha experiência. Eu fico viajando assim, porque... Se você pegar o conteúdo que tem no meu Instagram hoje, você olha assim, cara, isso aqui dá, tipo uma série de... Pois é, isso em vídeo. Isso, né, na horizontal. Né? Isso, não fiz nada, cara. Não fiz acredito, nada. velho. Tenho que fazer uma outra volta ao mundo igual. Caralho, isso na horizontal. É a terceira volta ao mundo. E hoje os equipamentos são bem menores, tá na Isso, palma do telefone, né, isso. cara? É muito louco. Eu espero que as televisões que se adaptem, né? Que ela comece a virar. Aí eu aproveito. Já tem isso, já tem, né? Já tem. O YouTube já tá assim, né? Já tá. O YouTube já tem os shorts, shorts, né? Não tem jeito. Mas ainda falando sobre a primeira e a segunda, a gente pode fechar assim, nesse compacto de duas. Qual a cultura que te surpreendeu, assim, que você esperava uma parada e disse, puta merda, que... Eu acho que foi além da minha expectativa a japonesa, né? Tem uns mitos que o Japão, o japonês, o chinês, que ele trata mal e não fala com ninguém. Tem essas paradas, esses Não, mitos. por incrível que pareça, pelo que eu percebi, nas duas vezes que eu tive lá, uma sozinho e uma com a expedição que eu levei um pessoal, né? Que foi a questão da timidez. Você sabe que o Japão é um país que ele tem... você paga as pessoas, umas meninas lá que ficam nos cafés, para conversar com você. Não é nada relacionado a coisa sexual. Tá lá, as meninas tudo vestidinhas naquelas roupinhas, né, famosas lá da Coreia, do Japão, eu até esqueci o nome, né? Mas... A Letícia sabe qual é o nome, Letícia? Esqueci o nome, Tem um nome. Que são personagens? Os personagens, lá ela de gatinha, né, de colegial... É cosplay, É cosplay, pronto, cosplay. De vez em quando dá uns brancos na cabeça pela idade já, né? Mas assim, cosplay. Então, ele te paga, eles se vestem lá de estudantes, num café que tem lá, você vai lá, você paga para ela sentar contigo para conversar. Então, o japonês, ele é muito, muito solitário, muito tímido, é uma cultura muito tímida. Eu conheci, essa é uma das coisas que vai estar no meu livro, né? Tem algumas experiências assim fantásticas. Eu conheci um cidadão que ele, durante o dia, ele é CEO de uma empresa financeira. E à noite ele é drag queen numa boate. Olha aí. Por quê? Porque à noite é que eles se soltam, né? A noite de Tóquio é uma noite que, assim, você não imagina aquela galera metódica, porque assim, quem é brasileiro vai pro Japão endoida para trabalhar com eles, porque é tudo muito metódico. Não tire meu óculos daqui, não. Não mexa no meu fone. Tem que ser tudo, aquela repetição, parece robozinhos mesmo. Isso ele falando, né? E alguns brasileiros que eu conheci lá, que nessa viagem eu conversei muito. Então, assim... Lhe pagaram, não? Não. Eu conversei muito para entender. E ele falou isso, assim, que é uma forma que ele tem de desopilar, de extravasar, né? E ali, à noite, é que ele se transforma. Então, o japonês, ele tem uma cultura muito respeitosa, né? Durante o dia, eu falava assim, não se pode conversar, atender telefone no trem. E quando o meu grupo chegou, eu fiquei muito preocupado com isso, né? O brasileiro, ele fala alto, a gente é alegre assim tal, mas muitas vezes essa alegria ultrapassa um pouco para, né, falta de educação mesmo, né? Então eu chegava, galera, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês vamos respeitar a cultura local. Ou seja, silêncio em lugares públicos total. E aí a gente chegava no trem, todo mundo lá caladinho, cada um com seu telefone, mas com fone de ouvido, nem atender uma ligação você pode. É uma coisa de louco, assim, sabe? Eles se respeitam mesmo. E aí, Dona Maria? Eu tô chegando! Afundar dominante lugar aí. É incrível, sabe? Assim, não tem, assim, até nos restaurantes e tudo, é tudo muito baixinho. Tô até falando baixinho aqui, porque eu tô lembrando que eu tô lá, já tô falando baixinho. Então é toda... E na China, irmão? A China eu fui com preconceito. Você viu o dragão, né, lá, cara? Eu fui pra Muralha da China, foi a minha última maravilha do mundo, cara, minha lista. Deve ser coisa espetacular. Rapaz, tem um vídeo meu emocionado, assim, fechando, né? Eu visitei todas as 7 maravilhas do mundo. A Muralha da China foi a última que eu achei que eu não fosse visitar, porque eu não achava que eu ia ter a chance. Como eu falei, né? Eu acabei meu dinheiro no primeiro ano de sabático. E só tinha o dinheiro do Gabriel, eu tinha que voltar a trabalhar. O que foi que eu fiz? Vendi um flat.
Peguei uma parte do dinheiro do frete, salvei pro Gabriel, e peguei uma parte do dinheiro do frete e fui fazer o final do meu sonho. Que era... Muita gente pergunta até hoje, né? Como foi que aquele dinheiro tá rendendo? Tua rescisão ainda... Que rescisão, meu amigo? Não, a rescisão Vendeu acabou. o flat. Vendi o flat que eu tinha em Porto de Galinhas, e esse dinheiro, metade tá guardado, né? Que é meu pé de meia pro futuro, e a outra metade foi que eu deixei pro Gabriel e para realizar essa volta ao mundo que acabou agora, né? 15 de maio. Mas aí já tô ganhando dinheiro com as expedições, Mas como é que foi lá na muralha? Nossa, então assim, eu cheguei na China com aquele visto de 6 dias, porque na China você pode passar 6 dias, né, e sair sem precisar tirar visto, com visto na chegada, brasileiro pode. Tipo, o brasileiro pode chegar na China sem visto? Pode, mas como? Você tem que pegar um voo, chegando na China por uma cidade e saindo para outra, como se fosse um voo de escala. Então, por exemplo, Tóquio, Pequim, Seul. Tóquio, Pequim, Bangkok. Você não pode fazer Tóquio, Pequim, Tóquio. Brasil direto? Não tem voo. Eu creio que não. Eu acho que não tem um voo direto para Pequim. Deve ter escala. É escala pela Europa. Eu posso estar enganado. Pode ser que a gente tenha um voo da Air China aqui direto. Mas, pelo que eu lembro, não tem. Pelo menos não para Pequim. Mas aí você faz o quê? Brasil, Dubai. Beleza. Dubai, Pequim, Pequim, Tóquio. Aí não precisa. Aí você, pousando na China, você tem um visto na chegada que vale por 6 dias. Sendo que tu tem que comprovar, nesse momento, que tu tá saindo da China com 6 dias. Esse comprovar, ele é manual ou ele é automático? Ele pede a reserva no telefone. Uma comprovação no telefone mesmo, não precisa nem imprimir. Você mostra para ele a reserva e aí ele confia, né? Lá fora eles ainda tendem a confiar um pouco na tua palavra e mostrando o comprovante assim de digital. Mas você pode tirar o visto da China. Aqui no Recife tem o consulado que você pode ir lá, tirar, acho que custa R$800. O japonês não precisa mais, né? Eu tirei o último visto japonês. Foi nada. Eu tava no consulado do Japão em Recife, pegando meu visto. Quando eu saio, chega a mensagem: não precisa mais de visto pro Japão. Eu falei, putz, agora? E pagou uma grana ainda? Não foi caro não, foi R$120. Foi bom. Foi tranquilo, Foi né? tranquilo. Aí você entrou na China. Aí eu entrei no Japão com esse visto. Mas foi bom, né? Começo, aquela Primeira relação e tal. Primeira relação foi bom. E na China eu fiz... eu tava no Sri Lanka. Aí eu fiz Sri Lanka, Malásia, Pequim. E de Pequim fui pra Tailândia, pra Chiang Mai. E passei 6 dias. 6 dias. A gente começou a falar, Rodói não falou, né? Da muralha da China. Qual é a experiência, cara? E aí juntou, né? Porque foi o último... Eu fechei as minhas 7 maravilhas que eu achava que eu não ia. Sabe a frustração de você voltar no primeiro momento e ver aquela bucket list e aquela lista ali e os países que você não visitou? Aí quando eu voltei lá, desabei em emoção e lindo, uma energia, cara, um negócio assim fantástico. É fora da curva. Vocês têm até um filme, né? A Grande Muralha, né? Você vê aquela luta lá. É um filme meio... meio arte marcial. Isso, mas tipo, é aquilo ali, sabe? Assim, você imaginar as guerras que aconteceram ali. A China é um país que, nossa, velho, eu fui daquela ponte de Hong Kong a Macau, né, que eles construíram lá sobre o mar, a maior ponte sobre o mar do mundo. Os caras estão construindo umas coisas que é fora do comum, é uma potência. A gente vai com preconceito da China, né? Dos produtos chineses, da história, da coisa que a gente sabe, mas assim, é um país que vale muito a pena Coreia, visitar. você foi? Coreia do Sul. A do Norte, não. Eu nunca tive esse sonho de visitar todos os países do mundo. Alguns amigos meus, né? A volta ao mundo não quer dizer que você viaja. Isso, não necessariamente, porque assim, tem pessoas que fizeram, eu vou fazer a volta ao mundo num tempo recorde. Cara, de coração, eu espero que tu volte nos países com mais tempo, porque entrar no país para dizer que entrou 2 dias, 3 dias e sair, eu nunca vi, assim, sabe, assim, beleza, é um sonho. Contra sonhos não há argumentos, né? Mas eu preferia ficar mais tempo. Coreia do Sul, legal? Muito bom, muito bom. É um país que tem a cultura, né, de cosplay, dessas novelas, né, que é bem famosa aqui no Brasil. Essa relação com a Coreia do Norte, da Coreia do Sul. É estremecida, né? Ali, quando a gente fala desses países que estão em guerra, você começa a estudar muito quando você viaja, né? Então a história hoje de Israel com a Palestina, do Kosovo lá com a Sérvia. O Kosovo tá lá, assim, é uma bomba relógio ali. O Kosovo quer entrar para as Nações Unidas, né? Muitos países já reconhecem, né, o país como um país independente, mas a Sérvia está esperando qualquer momento para tomar o Kosovo de volta. Por quê? Porque 80%
da história do Kosovo, da Sérvia, está no Kosovo. E a Sérvia não aceita. Mas como os Estados Unidos está do lado do Kosovo, fica aquela coisa de tipo assim, tem que saber a hora, né? A Guerra Fria e tal. Então, assim, tem que saber a hora. Então você começa a entender quando. Cara, o mais incrível dessa viagem é você estuda no Brasil, no mundo, e você morre achando que a capital da Bolívia é La Paz. Você precisa ir para o país e escutar do cara que é de La Paz dizer que La Paz nunca foi capital da Bolívia. A capital da Bolívia é Sucre. Ah, mas o governo, né, tá aqui, é a capital econômica, mas não é capital, nunca foi capital. E eu perguntando para estudantes, comecei a fazer, né? Mas vem cá, La Paz nunca foi nem junto com Sucre, não capital, não. E o cara de La Paz. E a gente aprende aqui que La Paz é a capital da Bolívia, está no livro da gente. Então, coisas que você tem uma opinião daqui do Brasil, quando você viaja, até um amigo meu falou, porque você viajou não quer dizer que você saiba mais. Não é saber mais. É viver. Mas você vive coisas, você escuta de quem tá lá. Experiências, né? Experiências que você vive, né? Lá. Jair, das 7 maravilhas do mundo que você tinha um sonho de conhecer, conheceu todas elas. Quais as mais te decepcionou? Ou te decepcionaram? Né? Existem as 7 maravilhas naturais, né? E as 7 maravilhas modernas. E a única antiga que pode ser visitada é a pirâmide de Gizé, né? Das maravilhas do mundo, pelo que eu observei, as modernas, é votação popular, né? Então, assim, por exemplo, o nosso Cristo Redentor, ele é belíssimo. A cidade do Rio de Janeiro, para mim, é a cidade mais bonita do mundo. Não teve nenhuma cidade, na minha opinião, mais linda que o nosso Rio de Janeiro. Agora, talvez a Estátua da Liberdade, a Estátua do Cristo Redentor, numa próxima lista, talvez, se você colocar ela isoladamente, ela talvez não esteja. Como acontece, por exemplo, com o Coliseu. Coliseu, esse merece estar. É uma coisa realmente deslumbrante, assim. É absurdo. Fantástica, tal. A muralha da China também tem que estar. Então, assim, das maravilhas do mundo modernas, não houve uma decepção. Agora, tipo, tem coisas, por exemplo, Machu Picchu e lá do México, né, o Chichén Itzá, são locais que a gente vê que foi muito pelo voto popular. Mas talvez numa próxima votação não esteja, porque a gente tem muita coisa nova que está fora dessa lista. Tem estátuas muito maiores, é isso que eu quero dizer. Não é que o nosso Cristo, na época que foi feita a eleição, não merecia. Porque hoje existem estátuas monumentais 2, 3 vezes maiores que o Cristo. Então, possivelmente, deva sair da lista, tá? Das naturais, eu diria que a Ilha de Jeju, na Coreia, eu não vejo aquilo ali. O rio subterrâneo nas Filipinas. Cara, tu tem o Grand Canyon, que tá fora da lista. Tu tem o deserto de sal aqui da Bolívia, aqui, falar do Uyuni. Que tá fora, né? Tá fora, sabe? É absurdo. São coisas lindas. E a que eu te falei do Panamá, lá, as ilhas San Blas. São coisas absurdas de lindo, assim. Tem um lugar no México que eu visitei chamado Bacalá. Bacalá é uma coisa de louco e pouquíssima gente conhece. Então tem coisas mais na parte natural. Montanha de Mesa na África do Sul. Talvez não precise estar entre as maravilhas. Eu vejo muita gente, eu tô falando no achismo, no que eu vi no YouTube e tal, falar da decepção com as pirâmides. É um local que você voltaria, assim, valeu a pena fazer todo o esforço? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? Quando eu vou sentar numa roda de amigos, família, e as pessoas de uma forma geral me fazem, onde você não voltaria, tá? E assim, a gente, né, que é brasileiro, a gente tem nossos problemas, né? Nosso país é um país que teria tudo para ser o melhor país do mundo. E sabe por que as pessoas não voltam aqui? Por conta da violência, né? Por que eu não voltaria para esses 2 lugares, assim? Egito e Marrocos, por exemplo. Primeiro, pela forma de tratar o turista, né? Pela questão como tratam as mulheres. E exatamente por isso, a gente imagina que a gente vai ter uma riqueza. Eu sou louco, eu fui para o Museu do Louvre, eu só queria ver a parte egípcia. E quando eu cheguei no Egito, eu meio que me decepcionei, porque roubaram tudo de lá, não tem nada, só tem as pirâmides. E para chegar é uma noia, né? É um caos, né? Assim, é um caos. Eu me lembro que eu fui do Cairo até o litoral lá, eu parei, eu acho que umas 10 vezes em aquelas barricadas do exército, da polícia,
Porque a qualquer momento podia ter um homem-bomba ali e explodir, porque tem uma parte lá, o Monte Sinai, né? Que é disputado lá por várias religiões. Então, assim, é uma tensão que eu fiquei bem, foi um dos perrengues da viagem. Mas, assim, voltar para o Egito e voltar para Marrocos, e de uma forma geral, não é falando mal da cultura muçulmana, da religião muçulmana. É uma religião muito bonita. A gente tem que tirar do lado o extremismo, né? A doença. A doença, né? A religião muçulmana em si, ela é muito bonita, mas ela é muito diferente da gente. Não pode beber cerveja, as mulheres têm que andar com aquele negócio lá cobrindo o rosto todo, a gente, né, na festa, a coisa de... Tem muita coisa que é... A mulher é muito, muito, muito hostilizada. Né? Assim, ela vive realmente para a família, tal, não tem a liberdade que as mulheres ocidentais têm. Então, assim, é uma cultura que é muito legal para você visitar e ter como experiência. Mas falar, Maldivas, por exemplo, você só pode beber nas Maldivas... Estou dando aqui o exemplo da bebida alcoólica como exemplo, mas... Não, porque é do nosso cotidiano. Exato. É. Mas, tipo, você só pode beber nas Maldivas dentro dos resorts. Nas ilhas públicas, que é onde você viaja barato, que eu falei que gastei pouco, porque parece que tem um barquinho, que a gente pega um barquinho pequeno, vai para esse barco que fica ancorado, nele pode beber, mas é os olhos da cara, né? E não pode, não. Mas nas ilhas, na parte pública, não pode, só nos resorts. Bom, tem um detalhe assim muito interessante. A gente sabe que hoje a gente vive num mundo de muita liberdade, muita libertinagem também. Mas assim, eu te pergunto... Olha. Assim, você viu muito esse oba-oba de beijos em via pública? Lá As na- pessoas, lá né, na- casais, nesses lugares por onde você andou? Não é comum. Não é comum. Essa cultura realmente do explícito, assim, da questão mais íntima, em público e tal, eu acho que é uma coisa muito latino-americana, visual. A gente é muito visual, a gente é muito disso, né, assim, tipo... E não é Brasil, não. viu, Não, gente? é latino-americana, né? Até um pouco, vamos colocar a Itália, tem um pouco disso, né? Mais aquela coisa mais de abraçar, Acalorado, né? acalorado, mas a parte mais sexual mesmo, mais íntima, a gente não vê isso, Em restaurantes? principalmente em enfim. países asiáticos, né? A cultura asiática é uma cultura de muito respeito, né? Eles não... Foi maravilhosa a pergunta, É. porque remete a algumas dúvidas de quem é viajante. O que é que pode e o que não pode que a gente faz aqui. Isso. Tipo, eu chego no restaurante, eu vou falar com o garçom, eu pego logo na mão. Tudo bom, meu irmão? Pá, pegar a mão, dar um abraço aqui. Me atenda aí, pá. Corre o risco de você levar uma sobrada, né? Sério. Em Fazer o alguns chorinho países. lá, o chorinho, né? Fazer o cara... Em alguns países, Aí, pedir, o cara vai pedir botar desconto. o cara vai botar uma dose aqui. Disse, rapaz, cadê o choro, rapaz? Cadê o choro? Não tem essa comunicação assim, cara, é incrível como eles são muito metódicos assim. O brasileiro a gente tem essa coisa, né? De Cadê o pedir desconto, pô? choro, Quanto aí? desconto, Qual é o pior país pra isso? Os europeus, de uma forma geral, são mais metódicos, são mais certinhos, porque assim, é incrível assim, por exemplo, Japão, eles não cobram 10%. E se você tentar Valeu, dar uma Japão. gorjeta, Valeu, Japão. eles acham uma ofensa. Se eu for tentar dar um desconto, ou dar uma gorjetinha, Dá uma gorjeta pra ele acha uma ofensa. Automaticamente, se ele acha uma ofensa, você chegar no final da conta, tua conta deu, sei lá, 100 Sim. ienes. Aí você deixou lá 100 ienes, pegou mais 10 ienes, 10%, e falou, ó, isso aqui é pra você. Ele vai dizer, por quê? É gorjeta. Não, mas eu lhe servi, eu já recebo dinheiro pra isso, eu sou pago pra isso. sério. É mais ou menos assim. Esse é o país. Da mesma forma, se você chegar lá e falar assim, ó, deu 110, 100 paga, ele vai dizer, não, moço, é 110. A conta é 110. 100 não paga, não. Tá faltando 10. Fora o Brasil, qual é outro lugar que você foi e o cara pede 10, 20, 30? Aí tem, né? Aí, por outro lado, tem os países que tem a gorjeta Cara, o México é 18, horrível. 20%. O México é um México, país Ave altamente Maria. corrupto. Eu fui parado 3 vezes no aluguel do carro lá, assim, o cara Não, querendo... tu não viveu a mesma experiência que eu vivi no México. Será que você Então, viveu? conte pra gente ver. Ensinelou? Não, na zona turística. Na parte turística. Eu peguei o carro e fui até esse lugar chamado Bacalá, mas conte a sua primeiro, que a gente Não, vai ver se é eu igual. fui com a Rio, a Rio e a Riane, a gente foi pro México ainda na pandemia, porque tinha que viajar, não lembro agora pra onde a gente ia, ou se a gente, ia entrar nos Estados Unidos, eu precisava fazer a quarentena lá. A gente ficou lá e disse, minha filha e minha esposa gostam muito de teatro e tal, e tinha o Circo de Soleil, e o carro era alugado, então eles sabiam que o carro era alugado. E a gente foi até lá, quando voltou, aí tinha uma blitz.
É a mesma coisa, não acredito, cara. Aí o cara encostou na Blitz, aí já chegou assim e falou assim, perguntou se minha esposa não bebe, né? Você bebeu? Ela disse, não, eu não bebo. Vou chamar o bafômetro, alguma coisa nesse sentido, né? Ela disse, pode chamar. Seus passaportes estão aí? Eu vou levar vocês até a delegacia. De cara, assim. Buf. Eu disse, mas por quê? Não, se você me der $100... Eles ficam criando. Aí ele ficou assim, mas eu não vou dar, eu não tô errado. É. E ficou nessa confusão até eles liberarem, porque chegou o superior. Mas foi muito constrangedor e muito perturbador ali na hora. Eu não falo bem o espanhol, né? Muito menos falo eu. Muito bom. O espanhol das ruas, né? O portanhol, né? Mas eu consegui passar, assim, eu só fui liberado porque Quase a mesma coisa? mesma coisa. Pra mim foi assim, você passou muito rápido ali na frente da escola. Foi a mesma coisa, de velocidade. De velocidade. Eu disse, não passei, moço. Eu passei a 30 por hora. Eu já sei como é que funciona a coisa aqui. E assim, ó, meu objetivo de estar aqui é de divulgar teu país lá pro Brasil. Mostrei meu Instagram. Aí começava. Eu fui pegar o telefone, quase que ele me prende. Que lugar Perguntou é esse? se estava filmando e tal. Comecei a elogiar. Que lugar é esse? Bacalá, como é que vocês não divulgam isso? Eu tenho que divulgar isso no Brasil para mais brasileiros virem para cá. Olha que lindo. Fiquei amigo do cara. Aí o cara, não, vai. Aí me liberou. Cara, E lá em Cozumel, cara, eu horrível, aluguei um scooter. E caí na besteira de pegar uma faixa lá de bicicleta com a scooter, fazendo um vídeo pro Instagram. De um penhasco lá com a... Rapaz, foi bem na hora que o policial veio. Não acredito, não. Vou perder aqui no mínimo uns R$500. Sem Aí o doleta. cara chegou, você tá na faixa de bicicleta e você tá dirigindo com a mão só, segurando um pau de selfie numa scooter. Você sabe que você tá errado, né? Eu digo, rapaz, tô totalmente errado. Agora, veja bem, é o meu trabalho. A mesma conversa. Eu tô aqui fazendo a divulgação de Cozumel para o Brasil. Mostrei o Instagram, tudinho e tal. Ele falou assim, faça o seguinte, saia da faixa de bicicleta, venha pra cá e não demore muito não, faça rápido. Aí te mandou embora. E me mandou embora. Aí eu... Então pronto, o segredo, viu, brasileiros? Quando for pro México, acontecer alguma coisa desse tipo, tenha um Instagram pra mostrar que é seu e dizer que você está divulgando o país. Né? Agora, Cara, não faço o que eu fiz, mas né? muito, não se arrisque mas de dirigir muito com a mão corrupto, só. né, cara? Muito corrupto. É muito corrupto. Lá foi o país realmente assim, mais corrupto que eu fui, foi lá. É brincadeira. Ou pior, assim, eu já dei uma viajada em termos de... Foi muito ruim, cara. Foi uma experiência assim... Mas é um país muito legal bonito de conhecer. É muito culinária, bonito. né? Assim, é pra ir turista padrão. É. Desceu, Melhor, não alugar carro. não aluga. Alugar carro Eles lá conseguem identificar, né, cara? É isso, Tem uma eles placa, sabem, é uma placa... Já conhece. Pela região que você anda ali com o carro, ele já sabe que É padrão, é contratar alguém pra ir buscar, É. pra ir deixar e ficar dentro dos all inclusives. Isso. E aí já foi, né? Pra gente ir fechando aqui, de todos os países, qual que você voltaria mais de 10 vezes? Eu tenho uma paixão pela Tailândia, tanto é que eu já fiz uma expedição para lá, tô com uma em novembro e tô com 3 pro ano que vem, possivelmente uma quarta, né, em novembro, que é o Festival das Lanternas. Então a Tailândia é um país que tem tudo que brasileiro gosta. Tem belezas naturais, tem cultura, tem boa comida, festa, boa cerveja. É um povo muito receptivo, é seguro. Então, assim, é um país realmente que eu aconselho que todo mundo, se um dia puder sair do país... Eu sei que é uma passagem cara, né? A passagem para Tailândia de volta hoje está custando, em média, R$8.000. E de volta para uma pessoa. Né? Para uma pessoa. A gente consegue, às vezes, um preço mais barato, né? Mas 6.000 é um preço muito bom, 7.000 é um preço bom, 8.000 é média hoje. Acima disso é muito caro. E você consegue fazer uma viagem dessa gastando pouco lá, assim, comparando com outros lugares do mundo. E minha paixão é o Sudeste Asiático. Não só a Tailândia, mas Bali, Indonésia, a Ásia de uma forma geral, o Japão, assim, eu sou apaixonado pela Ásia. Né? A logística daqui para lá, sai da onde? Hoje, para fazer uma viagem para a Ásia, basicamente o brasileiro, a melhor opção para... O Japão você consegue, se você tiver o visto americano, você consegue fazer um voo muito bom pelos Estados Unidos. Se você tiver o visto americano, é exigido. Vamos lá, eu tenho, como é que faz? Aí você sai de Guarulhos, eu fiz Guarulhos, Dallas, Tóquio, direto. Pode fazer por Los Angeles, pode fazer por Nova York, se eu não me engano, tem voo também direto.
Mas Nova York eu não lembro, porque fica do lado de cá, né? Mas da costa dos Estados Unidos, de Dallas tem, né? Você consegue. E para fazer pelo outro lado, quem não tem visto, eu sempre aconselho pegar um voo da Qatar, da Emirates, que faz via Dubai ou Qatar, Doha, né? Você consegue fazer também. 24 horas de voo? E tem outras opções. A Air France tem voo São Paulo, Paris. Lá. E quando você começa a fazer viagem, porque isso é direto para ir lá e voltar. Se você faz, Jair, eu quero fazer uma viagem de 6 meses, aí já muda. Aí é onde entra a consultoria. 6 meses também? Mas tem muita gente agora, né, Cara, fazendo. tem muita gente que está conseguindo trabalhar online, muita gente que tem essa grana e quer parar de trabalhar um pouquinho. Por incrível que pareça, eu tenho inspirado no Instagram muita gente a pensar pelo menos nisso, né? E eu tenho conversado com algumas pessoas, já fiz umas 2 consultorias, e aí eu falo, eu tenho esse rapaz Você dá agora... essa consultoria de como fazer, por onde ir? Eu hoje não estou com vaga, não estou com tempo, porque como eu tenho 6 expedições, cada pessoa na minha expedição é uma consultoria. Porque a minha expedição ela não é expedição padrão. Eu não faço uma expedição engessada. Todo mundo vai ter que fazer isso. Não. A gente tem... Personaliza. Personaliza. Porque você pode ter o dia que vai estar comigo e o grupo fazendo uma coisa, todo mundo junto. Porque aquele tem que fazer, né? E tem dia que é livre. Então você pode fazer o que você quiser. Nesse dia que você pode fazer o que você quiser, se todo mundo quiser fazer a mesma coisa, a gente faz. Mas eu dou a opção. Agora estou indo para o Oktoberfest com um grupo, tem gente querendo ir para Dresden desde Praga, tem gente que quer ir para uma cidadezinha da Áustria desde Munique. Então a gente tem que montar um roteiro. Ah, não é o Oktoberfest? Não, é fora, é em Munique. Você falou, achava que era aqui. Não, é em Munique. Eu tive já 2 vezes, né? Aliás, não, tive em Munique 2 vezes. Tomou muita cerveja? Tomei, é 1 litro, né? É 1 litro de cerveja, né? A Oktoberfest lá é um litrão, barril. assim, um barril daquele grandão lá. O cara fica bêbado com 2 daquele. Tá indo com quantas pessoas? Agora são 13 pessoas na minha expedição. Eram Tá 12, bom, barco, eu abri mais uma vaga. E aí você cuida de toda a turma? Aí eu cuido de toda a turma e também deixo eles à vontade para fazer, né, essa flexibilidade, né? E sai de todo canto do Brasil. Na minha expedição para o Japão e para Tailândia, eles saíram do Brasil, um brasileiro daqui do Rio Grande do Norte, interior, que trabalha na França, foi comigo, aí agora tá louco, ele não quer mais parar. Eu tenho agora virou amigo, né? Um Christian, que mora em Floripa, viajou comigo Japão e Tailândia, ele tá comigo na expedição da Oktoberfest, da Aurora Boreal, né? São essas 2, né? Tá comigo, e da África ano que vem. Ele já tá em mais 3. Brincadeira, hein? Eu sei que tu gosta muito do ambiente de belezas naturais, mas tu envereda, por exemplo, também pra parte de tecnologia, tu chegou a visitar algo? Sim, Japão. Quando você vai ao Japão, quando você vai para esses países assim eu fui para Hong Kong, né? Essa ponte que eu falei de Hong Kong para Macau. A parte de tecnologia, lá no Japão a gente foi no parque lá da Disney, né? Da Disney não, desculpa, da Universal, porque tinha a Nintendo, né? Nintendo World, que era um sonho. Você vê 4 cabas, 50 anos chorando, era muito bom. Abraçado vendo o Mario lá na frente da gente, no parque da Universal. Mas o Japão é um ótimo lugar para tecnologia, para essas coisas. Porque tem gente legal. Que quer imergir sobre isso, não conhece. Coreia, Japão são destinos bons. Bom, a minha última pergunta é basicamente o seguinte. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde mental. Haja vista aí, os consultórios estão lotados. Zero vaga. Qual a dica para quem está vivendo e preocupado com a saúde mental? Boa pergunta. Hoje, eu acho que a gente tem que tomar algumas atitudes, porque pra gente... Por que a gente fica doente mentalmente, né? Porque a gente se alimenta de coisas ruins. Eu, quando tomei a decisão de, me desligar de algumas fontes de informação, a gente acabou de falar, o podcast é uma ferramenta, né, um meio de comunicação que está crescendo e é direcionado. Né, assim, você consegue direcionar, que eu digo assim, você consegue ter empatia com a pessoa e consegue ter informação por aquela pessoa. Você não precisa estar pegando informação generalizada, porque aí vem tudo misturado. Então, quando você se desliga de informação que te deixa triste, te deixa para baixo, né, pessoas... Né, que barram o teu sonho, que duvidam de você. Então, assim, eu hoje falo muito isso pro meu filho, pra minha família, assim, pros meus amigos, que, assim, tomei essa decisão de trazer pra minha vida, filtrar aquilo que eu quero, para manter minha mente naquilo ali. É claro que a gente tem que se informar, a gente tem que estar sabendo o que acontece pelo mundo, mas a gente pode fazer isso hoje com canais que você cria essa empatia, que você cria essa credibilidade e se desligar de algumas outras. O uso do Instagram em si, eu sou do Instagram. Eu vendo pelo Instagram hoje, mas eu falo muito isso para as pessoas, eu vendo sonhos.
A minha agência é a agência Todo Mundo pelo Mundo, a agência de sonhos e viagens. Então, para você sonhar, na minha opinião, você ter esse sonho e realizar esse sonho, você vai ter que abdicar de algumas coisas, né? De algumas atitudes, de algumas coisas que te prendem, alguns medos. Eu cito muito um filme chamado Coda, No Ritmo do Coração, que conta a história de uma menininha que ela é surda, desculpa, a família toda é surda e só ela não é surda e muda. Eu assisti esse filme. Esse filme é maravilhoso, ele mostra isso, você viu? Ela teve que ficar entre a família e o que ela sonhava. E os pais eram contra. O irmão falava, se você for embora, porque no barco lá, que eles trabalhavam, tem que ter pelo menos uma pessoa que escute por causa do apito do outro barco, segurança. E se ela deixasse a família ia falir no trabalho deles de barco de pesca, né? E aí, a família contra tudo, mas ela seguiu o sonho dela, a família encontrou um outro meio e ela foi seguir o sonho dela. Quantas pessoas hoje deixam de realizar seus sonhos porque vivem... Gente, de novo, eu não estou falando que a gente não tem que viver para os filhos. É só um ponto assim, uma linha. Quantas pessoas, por viverem demais por filhos, pais, emprego, Empresas. né? Deixam de realizar um sonho. Eu ia parar um ano. Eu tenho um filho de 13 anos. Estou indo almoçar com ele agora, estou indo viajar com ele amanhã. E a gente nunca perdeu nossa relação, nosso respeito e nem minha responsabilidade com ele. Eu ia parar um ano para realizar um sonho. Estou no 3º ano e estou aqui começando uma nova atividade para me aposentar. Eu quero só o dinheiro da aposentadoria. Eu já falei, se eu conseguir ganhar X, que me dê dinheiro para morar onde eu quiser, Tá tudo certo. eu não tenho mais ambição. Então, quantas pessoas não deixam de viver seus sonhos porque tem aquela ambição, tem aquele cuidado, aquela... Então, rever isso. Às vezes tem medo de chegar para a própria família, né, para o filho, para a esposa. Eu tenho pessoas viajando. Cara, tu fez o cara deixar a mulher para viajar? Não. Ele chegou para a esposa, conversou para a esposa e falou assim, eu preciso fazer o caminho de Santiago. 2 meses caminhando sozinho. E a esposa falou para ele, vá, meu filho, porque quando você voltar, eu acho que você vai trazer um conhecimento e uma experiência para sua família e uma paz para você que talvez hoje você não tenha. Então tudo é conversado, sabe? Eu acho que tudo conversando e mostrando. Minha mãe tinha acabado de perder meu irmão para a Covid. Quando eu falei da minha viagem para ela, ela falou assim, até me emociono quando eu falo sobre isso, né? Ela falou, perdi um filho, agora eu vou perder o outro. Porque o medo da mãe é que a gente morra numa viagem dessa, né? E eu falei, mamãe, a senhora me criou para o mundo, é meu sonho. Meu filho me libertou para fazer. Me liberte também? E ela, não, meu filho, nunca vou lhe prender. Vá, tome cuidado e volte para mim. Estou com ela aqui hoje, passeando. Tudo que eu tenho na minha vida hoje está no Piauí, né? Minha mãe, meu filho, E numa meu mochila. namorado e uma mochila. Tá aqui comigo. Tá tudo na mochila mesmo? Tá tudo na mochila. Como eu falei, não, tem um documento, uma coisa ou outra lá na gaveta, lá na casa da minha mãe, mas tudo que eu preciso hoje para viver tá comigo. Você precisa quantas camisas, quantas calças, quantos shorts para viver? Isso é legal, né? Que, assim, dependendo da viagem, né? Mas uma viagem de volta ao mundo é roupa para 6, 7 dias. Porque assim, Tailândia é igual farmácia aqui no Brasil. Toda esquina tem uma lavanderia, então não tem problema. Tu tá falando em 4 peças. 4, 5 camisas, 6 camisas, 3, 4 bermudas, uma calça jeans, um par de sapato. E já foi, né? E já foi. Agora compra um bom sapato, né? Que te dê um conforto. Pelo Esse amor de aqui- Deus, esse aqui- falsificado não. Não dá não. Tem que comprar um bom sapato. Que Não dura vai falar- muito tempo. Muito tempo, é. Pra gente fechar, tu falaste agora em dinheiro, né, que tal. Tu tem ideia de quanto nas 2 voltas ao mundo você gastou? 250 mil em quase 3 anos viajando, com tudo incluído. Tudo incluído. Passagem, comida, tudo. Eu torrei 250 mil em 3 anos. Tem gente que paga isso num carro, né? Meio carro. 250 mil. É o maior investimento. Porque assim, não é maior investimento. Primeiro, foi a melhor coisa que eu fiz. É claro, gente, de novo, tem muita gente que não tem essa grana. Mas não precisa ter 250 mil e viajar 3 anos. Não precisa. Você pode juntar 20, 30 mil e fazer uma viagem de 6 meses aqui pela América do Sul. Fazer o caminho de Santiago, né? Então faz de acordo com o teu sonho e tua possibilidade, né? Mas foi 250 mil, foi o que eu gastei no total. Eu achava que era bem mais. Não, 250 mil. Isso eu tenho até como comprovar. Eu estou fazendo Tudo- uma planilha com todos os valores. É claro, assim, se não fosse, por exemplo, a viagem com meu filho para a África, eu não estou contabilizando a parte dele, tá? Eu estou tirando... Ele gastou a mais uns 25 mil.
porque teve a passagem aérea. Mas também não, Teve- não vai... Não terá muito, Eu não. tô falando assim, se ele não tivesse ido comigo para a África, eu teria gasto os 250 mil. Aí, com ele indo comigo, é claro que eu tive um gasto a mais, né? Eu não tô Pouco mais, contabilizando, eu tô colocando assim, eu como mochileiro, né? Comigo, né? Eu tô com medo já. Se ele tivesse 1 milhão, ele ia procurar bater na porta do Elon Musk. Vamos lá na Lua? O objetivo é chegar pelo menos a 1,5 nos próximos 10 anos para me aposentar. É. Mas tem algum lugar ainda que você quer ir que você não foi? Tem Islândia, ver o sol da meia-noite, né? Porque eu tava na Noruega, eu passei 5 dias lá sem ver o sol, né? O sol não sai do horizonte. Agora eu quero o contrário, eu quero ver o sol não sair do horizonte. Aí na Islândia você tem um período lá de julho que você vai e o sol ele fica sempre acima do horizonte. No Alasca Nunca é noite. tem lugares lá, passa de 8, 9 dias, né? Isso, é. Sem o sol sair Sem o sol do... sair, é. né? 9, 10 Aí, dias. porque a Islândia é um país bem legal, assim, tem muita coisa que eu quero... No extremo Alasca tem vontade de ir, não? Eu não gosto de frio. Por isso que eu vou na Islândia no sol, no verão. Tu não gosta de frio, Não velho? gosto de frio. Eu sou nordestino. Cara, eu dou um valor a um frio. É, eu não gosto, cara. Frio demais não, né? Mas Todo o meu roteiro foi feito evitando o o frio. frio. Por isso que também Agora eu tô entendendo. Por isso que eu não tive muito problema com questão de roupa, entendeu? Com a mochila. Porque quando você começa a fazer o zigue-zague e tal, aí você tem que ficar trocando e tal, aí gasta mais, entendeu? Eu tô... A mesma roupa que eu saí do Brasil praticamente em agosto, ano passado, eu cheguei. É boa essa roupa. Muito massa. Deve ser da Noroeste. Ô, Jair, É cara, verdade, hein? espero que você tenha gostado aí, velho. Que papo bom, viu? Obrigado, é uma honra. Tá sendo o primeiro bate-papo desde que eu voltei pro Brasil. É uma honra ser aqui no Piauí, ser com vocês. Numa cidade, de novo, que eu tenho um carinho enorme, de grandes amigos, né? E vai ficar para mim guardado, né? É o maior registro audiovisual que você vai ter. Vai, com certeza, com certeza. E não vai parabéns ser aí no pelo- celular, vai estar na horizontal, né, Kilson? Vai E tá. vai estar no meu coração esse carinho aqui desse dia de hoje. Obrigado pelo... Foi muito bom o papo. É do Eu viajei- Piauí para o mundo. Viajei pelo mundo, pô, hoje sem sair daqui. Não, esse, assim, é tanta história, né? Se a gente deixar, a gente... Vai estar no livro. O livro... Eu vou fazer 2 livros, na verdade. Um livro vai ensinar as pessoas como viajarem de forma barata. E, de novo, não vai ser com dicas e aulas e cursos, mas vai ser no modus operandi mesmo. Como pesquisar uma passagem, essas dicas de roupa, de como escolher o roteiro de acordo com trajeto de clima, Frio tal, ou- frio. ou calor. Todas essas dicas não é tipo de como emitir passagem, não. É como você fazer a coisa prática e você reduzir teus custos de uma viagem dessa longa, mas também vai ter dicas para as pessoas que querem fazer viagem de 30 dias. Enfim, vai ser um livro muito voltado sobre isso. Agora, quando eu vou lançar, eu ainda não sei. E o outro livro é sobre a experiência mesmo, né? A experiência de vida, a imersão cultural, tudo que eu vivi, tudo que eu... né, as pessoas que eu conheci, tem histórias maravilhosas assim, que a gente não consegue, né, realmente contar tudo, mas tem história de pessoas, eu contei um pouco da do André, né, que faleceu agora e tal, mas vai ser Tipo, muito o Mato bonito. não gosta de navegação? Gosto. Eu sempre tive muito medo que negócio de enjoo, mas venci alguns medos. Mas eu nessa perguntei viagem. se tu tem também de fazer uma... Como é que eu posso dizer? Faltou a palavra agora aqui. De arrumar um parceiro e fazer uma grande viagem também pelo mar. Eu teria que assim, Expedição... expedição um- oceânica, né? aí no caso é oceânica mesmo. Nunca Deve passou. ser uma experiência louca, Tem né? 3 coisas que já... Essa é nova, né? Essa ideia... E assim, se minha mãe tivesse aqui, ela falava assim, não dá ideia não, pelo amor de Deus. Ela já estava aqui, agonia, não dê ideia Cara, pra mas esse sabia que é homem, massa não. uma oceânica? Porque para contar sobre isso, hoje como a gente tem Starlinks da vida, que você não fica desconectado de jeito nenhum, para contar um pouco, imagina uma aurora boreal Do de mar, dentro né? do oceano, né? Já leu Almir Klink? Não. Leia. Se você gosta dessa ideia, Almir Klink foi um cara que fez isso aí, né? Né? Ele é um dos livros que eu mais gosto, assim. Deve ser muito foda, bom, né? Muito bom. Quer não, Kilson? Ainda não. Agora, o motorhome também, Massa, já me deram esse start. É porque assim, para motorhome eu acho que o cara tem que entender um pouco de mecânica. E eu era aquele bicho meio preguiçoso, sabe, pra aprender com o papai. Mas gera conteúdo pro YouTube também, pô. Já deu, né? Ah, Já dá. Dá. Já dá.
Vamos ver. Ainda sou uma empresa de um homem só, né? Então as expedições tomam muito meu tempo. Mas hoje é tudo home. Você gravou, mandou o editor, vai, entrega aí. E aí tem os, como é que a gente chama? Os órfãos do Instagram, né? Que todo dia que eu acordo tem uns 3 ou 4. Cara, isso é uma coisa incrível, assim, que eu falei assim. Teve gente que falou assim pra mim, cara, não para, porque você é minha terapia. Se você parar, eu curei minha depressão de acompanhar você pelo mundo. E aí eu tive que ligar pra pessoa e falar assim, ó, tente não ter uma pessoa, uma coisa somente como seu alicerce, sua base. Tente conhecer outras pessoas, né? Outras coisas que te deem essa alegria. Porque olha a responsabilidade pra mim agora. Tá maluco. Então, assim, as expedições vai ser legal, porque nas expedições eu vou continuar fazendo os vídeos, né? Dessa vez com as pessoas. Eu agora tô ajudando as pessoas a realizar os sonhos delas. Mas olha a responsabilidade de parar o Instagram. Então, isso eu A penso... sua TV. Gyroflix, né? Que a turma brinca, né? Já é a sua TV. Meu irmão, Geração de conteúdo. espero que você tenha gostado do Amei, bate-papo. cara, amei. Foi uma experiência, de novo, a primeira e amei. Foi uma volta ao mundo que o senhor John. É verdade. Uma volta ao mundo em algumas horas aqui. Aqui embaixo, quase 2 horas. Quase 2 horas. Nossa! Ó, aqui embaixo, no primeiro link da descrição, vai estar o Instagram, vai estar todas as redes sociais do Jairo. Importante, você vai lá dar uma zapeada, dar uma stalkeada, entende um pouco desse mundo das viagens. Eu costumo dizer, Jairo, e falo muito isso para minha esposa e para minha filha, que nenhum dinheiro gasto em viagem é gasto, é investimento. É o melhor momento do mundo para você ficar com você e com a sua família. São momentos que nada, absolutamente nada, e ninguém podem te tirar. Então, Exatamente. sempre que eu tenho uma vaguinha, a turma pergunta, por que você gosta de viajar? Eu digo que é o melhor lugar do mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é muito em cima disso, né? É o único investimento que você faz, que você gasta dinheiro e volta mais rico. É bem por aí. E é verdade, Kilson, quando você, o Kilson agora vai começar a viajar mais com a família. Cara, é um negócio tão fora da curva. Você volta, às vezes você vai para uma viagem dessa, você tem um start de empreendedorismo num negócio que você viu que aquele investimento que você fez não é nada perto daquilo que você vai ganhar. Exatamente. Tem dessas, né? Enfim, Não, e tem o imensurável também, né? Tem a parte... Esse mensurável é que é assim... não eu tem ainda- preço, né, pô? Não dá para precificar. Eu, quando começo a conversar com as pessoas, é que eu começo a entender, né, o poder que uma viagem, uma imersão cultural em outras culturas, você sair um pouco do teu mundo, do teu quadrado, né? E você ganhar um mundo assim, do poder que isso causa em você. Assim, Tem é uma coisa viagem que eu louca. não fiz ainda, que eu tenho muita vontade de fazê-la, né? E eu não sei se você vai me dizer se vale muito a pena ir ou não. E eu digo, viu? Que é fazer o caminho de Jesus Cristo Em Jerusalém. em Jerusalém. Sim, vale. Você é católico? Eu sou católico, gosto do evangélico também, não tenho, eu gosto de Deus. Por aí já valeria a pena. A pergunta que eu fiz é o seguinte: eu sou agnóstico, né? Minha mãe é católica, me batizou católico, meu pai era ateu, e eu digo que eu Eu sou sou agnóstico. batizado católico, Eu também. mas gosto de ouvir a palavra de Deus, de Deus de Isso. todas as formas. Não tem- Eu sou agnóstico e respeito muito. Eu acabei de falar da religião muçulmana, é muito linda, budismo, estou tentando aprender. Mas Quando eu falei que se independente- vale a pena fazer essa viagem, não é decepcionante como é o Egito, não é Não, com é em preconceito. Jerusalém, né, em Israel, né? Agora não dá, né? Por conta Óbvio, do momento, é. claro. Eu acho que não indico ninguém ir lá por enquanto. Mas é um negócio Mas- fora da curva? Eu falei até a questão da religião, porque assim, eu fiz o caminho, né, dele, que ele percorreu lá no caminho que ele fez, Via né? Sacra. Uma via sacra. E, cara, você vai se arrepiando do começo ao fim. Se você leu a Bíblia, se você sabe a história, você sabe que ali aconteceu aquilo, você vai sabe, do começo ao fim. Jerusalém é muito legal. É muito, muito, muito legal. E é lindo, E né? é lindo, é muito bonito. Né? Os portões de Jerusalém, datado de 1500, da construção lá do muro, mesmo ano que o Brasil foi descoberto. Então, assim, tem coisas lá que você... É muito, muito legal. É muito legal. Então vale muito a pena. Vale muito a pena. Quando passar o Essa vale a pena. Tem coisas que você vai perguntar pra mim, tem gente que pergunta, Marrocos. Eu digo, rapaz, vá não. Mas eu já conheci o mundo todo, falta o Marrocos. Vá. Mas tem tanta coisa boa pra conhecer antes de ir pro Marrococos. É tão ruim assim. O encontro dos rios aqui no Monte Aí Velho. vai ter uma pessoa, o pôr do sol mais lindo do mundo. É bom que agora eu posso falar do mundo com mais propriedade, né? Revoada dos Guarais aqui a Revoada dos Guarais aqui no Delta do Parnaíba. Tem nada parecido. Nossa, aqueles pássaros chegando com o pôr do sol atrás de você. Você olha pra cá, é o pôr do sol. Você olha pra cá, são os pássaros se amontoando naquela árvore.
eu e meu filho, nessa viagem que eu fiz, né? Até hoje nada bateu aquilo ali. Nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo tem um pôr do sol. Agora tem gente que foi e não gostou. Também tem isso, né? Tem coisas que são relativas. Por isso que o né? Piauí é o melhor lugar do mundo, pô. Com certeza. É do Piauí? Rapaz, Para o mundo. é isso aí. Esse é o primeiro de muitos bate-papos. Tudo que eu tenho hoje na vida tá aqui no Piauí, viu? É bom, tá a filha, tá a mãe e tá a mochila. Então e tá agora o teu podcast aqui, Neocast. Então tá tudo Valeu. certo. Obrigado, pessoal. Bom, siga lá o Jairo, por gentileza. Repete o Instagram. Jairo Lins pelo mundo, underline, né? Pelo mundo. Jairo Lins, underline, em breve o canal no YouTube. Tchau, Kilson. Valeu! Vai pra onde agora? Vai viajar pra onde? Bom, conhecendo o mundo agora. Vai Mas no eu meu continuo caminho. com a percepção Encontro dos Rios agora. Aham. E depois pra Porto. Portugal. Portugal, tá bom. Bom destino. Bons destinos. Se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like. Por gentileza, é muito bom que você dê. E pro YouTube entender cada vez mais pra gente estar junto, tá? Isso aí é o Cast do Piauí. Para o mundo! Até a próxima.